Hoje a gente vai fazer uma aula sobre expiação anual. E nessa aula a gente vai ter que se remeter ao Novo Testamento, a gente vai ter que ler o Novo Testamento também. Não tem como eu falar sobre expiação anual e não falar de Cristo. Então a gente vai falar hoje sobre a expiação anual e a gente vai ter que falar sobre o Novo Testamento. Então a gente vai ter que ler alguns capítulos, alguns versículos ali do Novo Testamento, tá? Mas não é uma aula tão complexa, né? O capítulo não é tão complexo, então não vai ser uma aula tão longa, tá? Mas a gente tem que ir para o Novo Testamento para a gente conseguir compreender, né, no Novo Testamento o que significava essa expiação anual, né? Como a gente vem estudando e entendendo, todo o Antigo Testamento nos apontava ao Novo Testamento, nos apontava a Cristo, né? Era tudo sombra do que iria vir, né? O Antigo Testamento, Deus guiando crianças, né, espirituais, né, aquele povo como crianças espirituais de uma forma lúdica, né? Então, tudo aquilo depois, na verdade, apontava para Cristo, né? Era figura do que viria, era uma forma figurativa de demonstrar o que aconteceria quando Cristo viesse. Então, não tem como a gente falar de expiação anual, de falar desse dia que acontecia de expiação desse povo e não falar de Cristo. Então, hoje a gente vai falar sobre o Novo Testamento também, tá bom? Então, eu vou fazer o que hoje? A gente vai ler o capítulo 16, a gente vai fazer alguns apontamentos de alguns versículos que nos remetem ao Novo Testamento, porém, o encaixe desse dia para o Novo Testamento eu vou fazer no final da aula. Eu vou ler o capítulo 16 inteiro, no final da aula eu vou ler alguns capítulos do Novo Testamento que nos falam sobre isso, né? Sobre o que aconteceu ali, né? O que Cristo fez, como que está a situação hoje em Cristo, né? Outra coisa que eu queria falar também é que quando a gente terminar o livro de Levítico, antes da gente começar o livro de Números, eu vou fazer uma aula sem falar mais sobre o livro de Levítico, e eu vou fazer um aulão, uma aula só sobre santificação segundo a aliança da lei e segundo a aliança da graça, tá? Porque eu percebi ao longo, a gente já tá mais da metade do livro de Levítico, e eu tô percebendo ao longo do livro de Levítico que tá tendo uma certa dificuldade, né? De entender que o livro de Levítico, na verdade, apontava para Cristo. Então, hoje nós não somos santificados mais pelos rituais do livro de Levítico, mas sim em Cristo. E a palavra de Deus que diz isso, né? Então, eu vou fazer uma aula, quando a gente terminar o livro de Levítico, uma aula só para mostrar isso. Só para realmente comprovar na palavra de Deus, né, que hoje a gente consegue essa santificação. Hoje o livro de Levítico se faz inteiro por meio de Cristo, né? Todos os sacrifícios que o livro de Levítico apontava, todos os rituais, né? Tudo que o livro de Levítico apontava para santificação e purificação, hoje a gente encontra em Cristo. Então eu vou fazer uma aula só para isso, tá bom? Então nessa aula a gente vai ler bastante o Novo Testamento, mas eu senti essa necessidade, antes da gente entrar no livro de Números, a gente explicar, porque o livro de Levítico é um livro de santificação, né? Então eu percebi que algumas pessoas estão tendo uma certa dificuldade. Então as pessoas estão achando que hoje, para se santificar, precisam seguir o livro de Levítico. E então a gente vai fazer esse aulão, né? Onde eu não vou ler o livro de Levítico, mas a gente vai estudar o Novo Testamento. Então como a gente já vai ter terminado o livro de Levítico, eu não vou ler de novo o livro de Levítico. Mas eu vou comparar o livro de Levítico ao Novo Testamento. E a gente vai entender o que aconteceu no Novo Testamento. Qual que era a revelação que o livro de Levítico nos apontava. Qual a figuração que o livro de Levítico tinha em relação ao Novo Testamento, tá bom? Alguém levantou a mão no Meet. Eu vou pedir para, por favor, o Gustavo colocar o microfone dele no mudo. Se tiver mais alguém, tem gente que eu não consigo ver, que a tela já está completa. Se tiver alguém com o microfone ligado, eu vou pedir para, por favor, desligar, porque dá interferência e eu perco o raciocínio. E até para quem está ouvindo aí também dá interferência. Para cortar o microfone, né, deixar o microfone no mudo, tem que apertar no meio da tela e apertar o microfoninho lá embaixo, tá bom? Obrigada, Gustavo, amém. No final da aula, tá? Eu venho aqui, eu libero, pergunto no Meet se alguém tem alguma dúvida, aí todo mundo destrava os microfones e a gente pode conversar no final da aula, tá bom? É só durante a aula mesmo para não atrapalhar o raciocínio, amém. Então eu vou fazer o quê? Como vai ser nossa metodologia hoje para a aula não ficar muito extensa, né?
Eu vou ler o capítulo 16, tá? A gente já tá bem entendido sobre Levítico, a gente já tá na metade do livro de Levítico, então tem muita coisa que a gente fala que a gente já viu, então eu não vou ficar repetindo, porque a aula hoje eu vou ter que remeter ao Novo Testamento, senão vai ficar uma aula muito grande, né? Então o que a gente já viu eu não vou ficar repetindo, né? Eu apenas vou falar que a gente já viu, tá? E com relação à aula de hoje, então eu vou entrar no capítulo 16, conforme for surgindo os temas que nos apontam ao Novo Testamento, eu vou mencionar aqui a passagem no Novo Testamento que nos aponta o que está sendo falado aqui, né? No final da aula hoje, do capítulo 16, eu vou ler alguns capítulos que estão no Novo Testamento, que falam sobre isso, sobre esse contexto que a gente está estudando aqui hoje, tá bom? Então, amém. Diz assim, capítulo 16, versículo 1. Falou então Deus a Moisés, né? Depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então aqui Moisés voltou. A gente lembra que isso é uma prática de Moisés, era normal, né? A gente viu isso em Êxodo, vimos isso em Gênesis, né? Moisés tem esse costume. Moisés está contando uma história, do nada, no meio, ele coloca uma outra coisa e depois ele volta a falar aquela história que ele estava falando antes, né? Desde Gênesis a gente está vendo que esse é o método de Moisés, essa é a metodologia dele, ele escreve assim, é o jeito dele. Então aqui ele está voltando lá para o capítulo 10. Então, no capítulo 10, a gente lembra que Nadab e Abiú morreram, né? Eles foram ali na presença de Deus, levaram fogo estranho, né? A gente lembra que eles levaram fogo que eles acenderam. Eles não levaram o fogo diante de Deus, o fogo que estava no altar de bronze, que é um fogo de Deus, né? Eles levaram um fogo humano, um fogo que eles devem ter acendido, né? Então, a gente lembra que eles morreram por conta disso, porque eles profanaram, né? Eles foram no que era santo, né? Com coisa que não era santa, né? Então, eles morreram ali fulminados, a gente lembra. Então, agora tá voltando para esse contexto. Então, aqui no versículo 1 diz, ó, depois disso, que no capítulo 10, que a gente estudou, né? Nadab e Abiú morreram. Então, depois que Nadab e Abiú morreram, Deus veio falar com Moisés. Então, Deus vai falar para Moisés, né? No versículo 2. Ó, diz para Arão, né? O teu irmão Moisés. Diz para Arão lá, teu irmão Moisés, que ele não deve entrar no santuário todo o tempo, não é para ele ficar entrando à toa no santuário, né? Para dentro do véu. A gente lembra, né, que o santuário tem aquela parte do santo lugar e aquela parte do santo dos santos, né? Que a gente aprendeu já no estudo de Êxodo, né? Que eu até mostrei o desenho. Então, o santo dos santos, né? É esse lugar que ele não devia ficar entrando direto. O santo lugar ele tinha que entrar todos os dias, né? Era o ritual que ele tinha que fazer ali, era todo dia, né? Do incenso, o ritual do candelabro, era todo dia. Mas ele não devia entrar todo dia, não devia ficar entrando ali no santo dos santos, né? Ali depois do véu, né? O véu que cobriu o santo dos santos, né? Que é o véu que eu expliquei, que é o véu que vai ser rasgado, né? Que foi rasgado com Cristo. Então, depois da morte de Nadab e Abiú, Deus fala isso. A impressão que dá pra gente, por Deus falar isso, né? Moisés é muito claro. Moisés fala, olha, depois da morte de Nadab e Abiú, né, dos filhos de Arão, Deus vai e chama Moisés e orienta Moisés para que ninguém mais morra. É isso que acontece aqui, né? Então, a impressão que dá, pelo que Deus fala, é que Nadab e Abiú foram lá para dentro do véu. Então, a impressão que dá é que Nadab e Abiú entraram ali. Realmente, eles perderam a noção, né? A gente estudou no capítulo 10, né? Pelo que parece, pela bebida, né? Perderam a noção do que era certo e do que era errado e entraram ali no Santo dos Santos, né? E aqui Deus tá falando, ó, fala para Arão. Arão é o único que podia entrar ali, né? Porque nem Moisés não era para entrar ali. O único que podia entrar ali no Santo dos Santos era o sumo sacerdote, que era Arão. Então, aqui fala, ó, não, nem ele que pode, não é para ele ficar entrando direto, né? Depois que os filhos dele morreram, né? Piorou os filhos dele que não podiam entrar. Ele que podia entrar, não era para ele entrar direto. Então, agora ele vai explicar quando é que é para ele entrar. Deus vai começar a explicar agora que momento que Arão tem que entrar ali no Santo dos Santos. Então a gente vai falar hoje sobre a expiação anual. É nesse momento que Arão tem que entrar lá no Santo dos Santos, uma vez por ano. E não com mão vazia, senão ele morre.
Então ele tem que entrar ali com um ritual, a gente vai ver. Então diz aqui, ó, ele não deve entrar para dentro do véu que cobre o Santo dos Santos, né? Diante do propiciatório, que é onde Deus vai falar ali, né? Onde Deus fala ali por cima ali do propiciatório entre os querubins, que a gente já viu, né? Que está sobre a arca da aliança, né? Então, porque senão ele vai morrer. Não é para ele ficar entrando quando ele quiser, é para ele entrar somente no dia da expiação, que eu vou dizer qual que é. É isso que Deus está falando. Aí diz, porque eu vou aparecer na nuvem sobre o propiciatório, porque ali é o meu lugar, ali está a minha presença, eu vou estar sempre ali. Então não é para ele ficar entrando ali, porque se ele entrar ali, ele vai entrar diante da minha presença. Então a impressão que dá pra gente, diante disso, é que Nadab e Abiú entraram ali, diante da presença de Deus, né? No capítulo 10 fala realmente que eles levaram fogo estranho diante da face de Deus, né? Então essa é a impressão que dá, que Nadab e Abiú entraram naquele espaço reservado pro sumo sacerdote e eles foram diante da presença de Deus ali, que Deus ficava ali, né? Em cima da arca, ali em cima do propiciatório, e eles foram ali com fogo estranho, né? Então essa é a impressão que dá. E agora Deus fala, ó, não é para você ficar entrando, Arão, é só nesse dia que eu vou explicar agora como é que você tem que entrar. Então aqui ele continua, no versículo 3, ó, você, Arão, quando você for entrar no Santo dos Santos, você vai entrar com isto. Você só vai poder entrar nesse dia que eu vou te falar. A gente vai marcar um horário, não é quando você quer. Mas é nesse horário, nesse dia que eu tô falando. A gente vai ver o dia certinho, Deus vai falar qual é o dia. Aí aqui ele fala, ó, mas quando você vier, não venha de mão vazia. Você vai ter que trazer um novilho, né? A gente já viu que era novilho. Eu falei nas aulas anteriores, né? Que novilho é o filhote da vaca, né? De mais de 1 ano, né? Então ele teria que levar um novilho ali, né? Que seria uma oferta pelo pecado. E ele teria que levar um carneiro, que seria um holocausto. De quem? Dele. Então essa é a diferença, né? A gente vai ver ainda hoje o nosso sumo sacerdote é Cristo, né? Mas ele é um sumo sacerdote que ele não precisou oferecer sacrifícios por si mesmo, porque Cristo não tinha pecados. Mas Arão tinha pecado. Arão nasceu, né, com a natureza pecaminosa. Então Arão era um sumo sacerdote que tinha primeiro que oferecer animais, né, oferecer a expiação pelo seu próprio pecado. Então antes de Arão entrar no Santo dos Santos e intermediar entre o povo e Deus, ele primeiro precisava pedir por si mesmo, porque ele era um homem pecador. Então, Arão entrava no Santo dos Santos, porém não de mão vazia. Ele tinha que ir com um novilho, né? A gente vai ver que era o sangue, né? Então ele tinha que ir com um novilho ali e tinha que ir com um carneiro, né? Que era o holocausto. A gente já vai ver o que acontece com esses animais, qual que é o ritual. Mas esse novilho e esse carneiro é por Arão. É por Arão e pela casa de Arão. Então, antes de pedir pelos outros, ele tinha que primeiro se purificar, né? Então, ele tinha que pedir pelo menos primeiro pelos pecados dele, porque ele era um homem pecaminoso por si mesmo, pelo próprio gene dele, né? Pela própria genética. Então, ele tinha que pedir perdão por si, pelos seus próprios pecados. Então, no versículo 4 continua. Aqui é algo muito interessante, porque a gente tem a impressão que o Arão, ele fazia essa expiação e ele entrava com a roupa de sumo sacerdote, né? Que a gente estudou, que eu mostrei aquela roupa elegante, né? Com fios de ouro, né? Aquela coisa chique. Não, gente, ele não entrava com aquela roupa para fazer expiação. Ele tinha que entrar com a roupa igual a dos outros sacerdotes, ou seja, ele tinha que entrar somente com aquela roupa branca, aquela túnica branca que se usava por baixo, né? O cinto e a mitra dele, né? A única diferença da roupa de um sacerdote para a roupa que ele entrava no Santo dos Santos ali era a mitra, né? Que a gente lembra que os outros sacerdotes usavam tiara. A gente já viu. E ele usava mitra por ser um sumo sacerdote. Mas na presença de Deus, para pedir por si mesmo, porque ele ia ter que pedir primeiro por ele, para que ele fosse perdoado, para que ele se reconciliasse primeiro com Deus, para depois ele poder pedir pelos outros. Então, quando ele fosse ali, ele teria que ir humilhado. É isso que significa, né? Ele não iria na presença de Deus, no Santo dos Santos, com aquela roupa maravilhosa dele, não. Ele iria, aqui diz no versículo 4, com uma roupa simples, porque ele tinha que se humilhar. Ele tinha que entender, né? Aquela roupa, né, era algo que imponente, né? Algo de autoridade perante os outros, mas não perante Deus, né? Então, perante Deus, ele estava ali no mesmo nível dos outros sacerdotes. Então, ele não era superior, não.
Então é uma situação de humilhação, né? Então ele tinha que se humilhar na presença de Deus, né? Então, diante dos outros, ele usava aquela roupa para que os outros vissem que realmente ele era diferente ali, né? Porque ele era o sumo sacerdote mais importante. Mas para Deus já não, ele tinha que se humilhar para poder, porque ele era também pecaminoso, né? Ele também, amém, a paz Teixeira. Então, ele também era um ser pecaminoso, então ele tinha que pedir por ele. Como que ele ia entrar na presença de Deus e pedir pelos pecados dele, né? Por ele, se humilhando. Então ele tinha que entrar se humilhando, não era vestindo fio de ouro, não, era se humilhando. Então aqui diz isso no versículo 4, diz assim: Arão, para entrar no Santo dos Santos, ele deve vestir uma túnica de linho, né? Que é aquela roupa branca que eu mostrei quando a gente estudou a roupa, né? Dos sacerdotes. Eu mostrei até um desenho, né? Com a roupa, tudo. Então é aquela roupa branca de baixo que todos os sacerdotes usavam. Então ele tinha que estar com essa roupa, essa túnica, né? Comprida, branca até aqui, né? E um saião até o chão branco, né? Todo um branco, eu ainda mostrei, parece uma camisolão, né? Ele tinha que estar todo com aquela roupa. E, né, ele estaria com essa túnica de linho branca e as calças de linho sobre a pele. A gente lembra que eles tinham que usar calças por baixo, né, para não revelar a nudez deles durante o trabalho ali sagrado. Deus ordenou que eles usassem calções por baixo, porque a gente lembra que nessa época, né, eles andavam com roupões abertos, né, era tipo um camisolão. Então, quando eles subiam ao altar, a nudez era revelada, porque não havia nada ali embaixo, ficava tudo revelado ali. E Deus ordenou que eles usassem calções, então ele ia ter que usar nesse dia calção, né. E diz sobre a pele, né, então ele não vai usar roupa nenhuma por baixo, é só essa, a túnica branca e o calção embaixo dessa túnica. E vai colocar o cinto, né? O cinto de linho ele vai colocar também. E vai colocar na cabeça dele a mitra, né? Então a única diferença de uma roupa normal de um sacerdote comum para que Arão vai usar aqui neste momento é a mitra, porque de resto ele tá igual um sacerdote comum aqui, né? Então aqui diz, são estas as vestes sagradas. Então é com essa roupa que ele tem que entrar na presença de Deus e se humilhar para pedir perdão por si mesmo, porque ele vai ter que pedir primeiro por ele. Então continua, ele vai banhar o seu corpo e então vai vesti-las, né? Então ele tem que banhar a si mesmo. A água, no livro de Levítico a gente vê muito sobre isso, né? Sobre lavar roupas, né? E sobre tomar banho. Porque a água significava purificação. Então era o sangue e a água, né? O sangue e a água purificava, né? Então aqui era uma purificação. Ele precisava se purificar, então ele ia se banhar, né? E ia vestir essa roupa sagrada para poder entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus e pedir por si mesmo. Ele não ia começar pedindo por ninguém, pelos outros. Ele ia começar pedindo pelo perdão dos próprios pecados. Aí no versículo 5 diz, né? Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes. Então agora vai começar a falar sobre o sacrifício para o pecado da congregação, do povo, né? Então para o pecado dele, ele ia ter que entrar na presença de Deus. Primeiro ele pedia por ele, né? É lógico, antes de intermediar pelo outro, ele tem que ser santo. Então ele vai pedir primeiro a consagração dele, a purificação dele, a santificação dele, para que então ele possa pedir por outro, né? Como que ele vai pedir por outro se ele não é santo? Então ele tem que se santificar, se consagrar primeiro. Então, passado isso, agora vai falar sobre como que era a oferta para o povo, né? Então diz assim no versículo 5, da congregação dos filhos de Israel vai tomar 2 bodes para a oferta pelo pecado e 1 carneiro para o holocausto. Então o que acontece? Aqui a gente vê que são 2 bodes, né? São 2 bodes para o mesmo fim, são os 2 bodes pela oferta pelo pecado. Por que eu tô falando? Porque a gente vai ver que um bode vai ficar vivo e um bode vai morrer. Mas os 2 bodes são ofertas pelo pecado a Deus, são ofertas para Deus. Então eu vou falar mais para frente porque eu tô explicando isso, né? Então são 2 bodes para o mesmo objetivo. Os 2 bodes são ofertas pelo pecado, ofertas a Deus. E o segundo, né, o terceiro, na verdade o terceiro animal é um carneiro, e esse carneiro seria para o holocausto do povo, né? Então, a gente viu na aula anterior, né, eu expliquei bastante sobre qual o sentido da expiação, né?
a gente viu quão difícil que era, porque o animal, né, o sangue do animal significava a expiação dos pecados. Expiação significa cobrir, esconder, né? Porém, havia um problema. O sangue de animal não consegue esconder o pecado do homem por muito tempo. A natureza é diferente, né? Como que o sangue de um animal vai cobrir os pecados de um homem? Não cobria muito tempo. Então, era algo muito frágil, muito raso, né? Então, todo ano eles precisavam ficar oferecendo essa oferta de pecado. Ainda que a pessoa passasse o ano inteiro sem fazer pecado nenhum, assim, sem cometer pecado nenhum. Suponhamos que a pessoa está cumprindo ali, à risca a lei, né? Que Deus deu, a lei ali mosaica, né? Naquela época, e a pessoa está cumprindo ali à risca, toda a lei. Completou um ano, ela também tinha que participar dessa expiação anual. Por quê? Porque aquele animal que foi dado pelos pecados dela há um ano atrás, né? Na outra expiação, já não cobrem mais o pecado dela. Então foi o que eu expliquei na aula passada, né? Então o sangue do animal vinha como um cobertor para esconder todos os pecados da pessoa. E só que o sangue do animal não é igual ao sangue de um humano, de um ser humano. Então não vai cobrir pecado humano. Então chega uma hora que aquela coberta sai e o pecado que estava lá escondido vem à tona novamente. Então você precisa cobrir de novo aquele pecado. Então essa era a problemática. Todo ano eles precisavam ficar fazendo isso, né? Fora os pecados que eles cometiam e tinham que fazer oferta pelo pecado consciente que eles fizeram, né? Então aqui eles tinham que oferecer até pelos pecados que eles não tinham feito. Então a pessoa, ainda que ficasse o ano inteiro cumprindo a lei certinho, não pecaram, não fizeram nada de errado, essa pessoa ia ter que participar dessa expiação, porque o pecado dela anterior a aliança tinha sido descoberto, tinha sido revelado, né? Já não era mais coberto pelo sangue do animal anterior. Então, o sangue daqueles animais não eram sangues que cobriam por muito tempo o pecado dos humanos. Então, precisava todo ano ficar renovando aquele sacrifício. É isso que acontece. Então, todo ano existia essa expiação anual. Era um dia do ano que tinha que ir lá e matar animais. Você pecando ou não pecando, você tinha que oferecer esses animais que estão sendo falados aqui. Por quê? Ainda que você não pecou, o seu pecado anterior à aliança foi revelado, porque o sangue de animais não cobria por muito tempo o pecado do homem, né? Não tinha como esconder ali eternamente ou fazer se esquecer o pecado do homem ou se redimir, se perdoar efetivamente, né? Não havia um perdão pelos pecados, porque quando você perdoa, passou. Perdão é perdão, então você não vai trazer à tona aquilo que você perdoou. Mas não era um perdão que havia pelos pecados, era realmente um esconderijo, né? A expiação significa uma cobertura, eles eram escondidos, né? Só que era um esconderijo temporário, porque o sangue daqueles animais não cobria, né, efetivamente para todo sempre o passado da pessoa, né? Então esse era o problema. Então aqui no versículo 5 diz, depois de sabido, né, quais animais iam cobrir os pecados do sacerdote, iam esconder os pecados do sacerdote, né, e fazer o holocausto ali, a reconciliação do sacerdote com Deus. Agora diz no versículo 5, né, só um instante, gente. Pastor Alexandre, você levantou a mão? Isso. Isso mesmo, foi o que eu expliquei na aula passada. A aula passada, assim, é bem clara com relação a isso. Por exemplo, a mulher menstruava e todo mês, quando ela menstruava, ela tinha que fazer um novo sacrifício. Porque ela menstruava, a natureza, não é que ela pecou, ela menstruou, ela não pecou por estar menstruada, a menstruação não é um pecado, mas a natureza pecaminosa dela, aquele sangue veio à tona e revelou a genética dela pecaminosa. Então, ainda que ela não cometeu pecado nenhum, aqueles pecados anteriores que haviam sido cobertos quando ela fez a aliança, foram descobertos agora.
foram descobertos agora, né? Então, ela perdeu a conciliação com Deus, ela perdeu a união com Deus, porque os pecados dela foram revelados. Então, ela precisava cobrir de novo para voltar a ter comunhão com Deus. Então, essa era a problemática, era muito frágil. Não é, por exemplo, igual hoje com Cristo. Hoje, com Cristo, a gente tem perdão total do nosso passado. Não importa o que a gente fez mais, não importa a vida ruim que a gente tinha ou quão perversa foi nossa vida. Foi apagado de uma vez por todas. Ninguém vai vir aqui acusar a gente do que já foi perdoado, entende? Mas nessa época não, era muito frágil, porque sangue de animais não cobria, não escondia, não perdoava o pecado do homem, sabe? Porque o perdão significa o quê? O perdão significa liberar a pessoa do passado dela. Você perdoou, né? Se você perdoou alguém, essa pessoa não te deve mais nada. Perdão é perdão. Mas esses animais não traziam o perdão do pecado. Eles apenas cobriam o pecado, eles apenas escondiam, né? É como se fosse você pegar uma coberta e esconder tudo aquilo. Mas só que uma hora essa coberta saía e voava, e aquele pecado aparecia de novo, e Deus via de novo aquele pecado aparecendo. E isso então desconectava de novo o homem com Deus. Tá bom? Deu para entender? Amém, imagina. Vou continuar então, gente. Amém. Aí no versículo 5 diz, né? Da congregação dos filhos de Israel vai tomar 2 bodes, né? Um para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Então aqui vão ser 2 bodes pelo pecado do povo inteiro, de todo Israel ali, de todo mundo, né? Que é o povo de Deus. Então Deus é santo, o povo dele precisa ser santo. Porque senão ele não vai habitar dentro de um povo que não é santo. Então esse povo precisa se santificar, né? Então, aqui ele ofereceria 2 bodes, né? As pessoas tinham que oferecer 2 bodes, né? Pelos pecados da congregação inteira e um carneiro para o holocausto, né? Porque o pecado havia sido revelado de novo, precisava de 2 bodes para esconder de novo aquele pecado de Deus, para que Deus pudesse voltar a ter comunhão com aquela pessoa, né? Para que Deus pudesse se reconciliar novamente com aquela pessoa, aceitar novamente aquela pessoa. Mas aqui a gente está falando de uma congregação inteira. Né? Então aqui está falando de todo o povo de Israel. Aí diz assim no versículo 6, deixa eu abaixar aqui. Aí no versículo 6 diz assim: Arão vai trazer um novilho da sua oferta pelo pecado e vai fazer expiação por si pela sua casa. Então agora está começando a explicar o procedimento. Explicou quais são os animais que Arão tem que levar por si e por sua família, né? Então, ele é um sumo sacerdote que tem pecados. Então, ele não pode só intermediar pelo pecado do outro, né? Ele tem que pedir por si mesmo, porque ele é um homem pecaminoso. Então, agora, no versículo 6, né? Diz como que deve proceder. Agora vai começar a explicar o que tem que fazer com esses animais, como que é o processo, como que era o processo antes, né? Para que Deus perdoasse eles do pecado e voltasse a se reconciliar com eles. Se, por exemplo, eles não fizessem essa expiação anual, né? Todo ano eles tinham que oferecer esses animais. Se um ano eles não fizessem, Deus ia perder a ligação com eles, porque o sangue daquele animal, o sangue de bode, não tinha coberto mais de um ano o pecado de uma pessoa, né? E aquela natureza pecaminosa vinha à tona. Então, eles precisavam todo ano ficar fazendo isso. Aí, no versículo 6 diz, então, qual é o procedimento. Então, diz que primeiro Arão vai ali pedir por si mesmo. Então, Arão vai pedir por si mesmo e pela sua família. Então, Arão vai pegar um novilho que foi pedido, que foi ordenado por Deus, né? Que era para cobrir o pecado dele, esconder o pecado dele, né? Então, ele vai levar ali o novilho pela expiação do pecado dele. E fará expiação por si e pela sua casa, né? Então, eu já disse, expiação significa cobrir, esconder, né? Então, ele com esse novilho, ele vai esconder o pecado dele e da casa dele. Todo ano ele precisava ficar escondendo, né? Porque sangue de novilho não durava muito tempo para esconder o pecado humano. Então, no versículo 7 diz, né? Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Então agora está falando no versículo 7 sobre a oferta de pecados do povo. Então a primeira oferta de pecados que Arão tem que oferecer é por ele mesmo. Ele era um homem pecaminoso, ele não adiantava ele entrar lá no sumo sacerdote e pedir por todo mundo. Primeiro ele tem que ver se ele vai ser perdoado, né? Então primeiro ele se humilha, a gente viu que ele entra, né, numa condição de humilhação, ele entra ali, se humilha e pede por si, por sua família primeiro.
Depois ele vai e pede pelo povo. Aí pelo povo são os 2 bodes, né? Aí então aqui diz, né, no versículo 8, versículo 7, também tomará ambos os bodes, né, que são de oferta pelo pecado do povo, né, aquele já se reconciliou com Deus, né, Arão já fez a sua oferta pelo pecado, já ofereceu um novilho por ele, pela casa dele, agora ele vai oferecer a oferta do pecado do povo, né, porque agora ele já tá com o pecado dele escondido, então agora ele já vai oferecer pelo povo. Então no versículo 7 diz, também ele agora vai pegar os bodes, os 2 bodes lá pela oferta do povo, do pecado do povo, e ele vai colocar diante de Deus aqueles 2 bodes, né, ali na porta da tenda da congregação. Aí no versículo 8 diz que ele vai lançar sortes, né, ele vai fazer um sorteio para aqueles 2 bodes, né. Os 2 bodes são para a mesma finalidade, os 2 são ofertas pelo pecado, os 2 são o mesmo fim, são ofertas pelo pecado, para cobrir o pecado daquele povo, são os 2 oferecidos para que Deus libere aquele povo daquele pecado, só que essa liberação era temporária, né, porque era um sangue de um animal, não era um sangue equivalente, né, ao sangue que pecou, então era um sangue de um animal, então era uma liberação temporária. Então aqui diz que ele lançaria, eles tirariam sorte, né? Eles fariam um sorteio. E um desses animais seria para Deus. Seria oferecido para Deus como? No altar, queimado, né? Seria queimado e entregue para Deus ali como uma oferta de pecado morto, né? Matar realmente aquele animal. E o outro seria uma oferta pelo pecado viva para Deus. Então o outro vai ficar vivo. Então por isso que eu falei que os 2, senão há uma grande confusão, porque são 2 animais pelo mesmo objetivo. Os 2 são uma oferta pelo pecado. Porém, um bode vai ser oferta pelo pecado morto e um outro vai ser oferta pelo pecado vivo. E a gente vai entender por quê. Então diz assim, vai tirar sorte. Um vai ser para Deus e o outro vai ser o bode emissário, né? Seria o bode da remoção, né? O bode da remoção. A gente já vai entender por quê. Aí diz assim no versículo 9. Então Arão vai fazer chegar o bode primeiro. Ele fez o sorteio ali, né? E um bode caiu que é de Deus e o outro bode caiu que vai ser o bode emissário. Vai ser o bode da remoção. Então aquele bode que o sorteio caiu que é de Deus, ele vai pegar esse bode. O outro ele vai deixar ali guardado, ele já sabe que aquele bode é o da remoção. Então esse bode que caiu e foi sorteado, que é o bode de Deus, ele vai ter que oferecer esse bode no altar como oferta pelo pecado. Então vai seguir o mesmo procedimento que a gente estudou no capítulo 4 de Levítico, quando a gente viu a oferta pelo pecado. Porém, vai ser o segmento da oferta pelo pecado que o sangue entra no tabernáculo. A gente já vai ver, porque esse sangue da expiação anual, ele tinha que entrar no tabernáculo. Tá? Então a gente lembra que quando o sangue entrava no tabernáculo, o sacerdote não comia a oferta pelo pecado, não podia comer, né? Ele só era obrigado a comer a oferta pelo pecado que não entrava o sangue no tabernáculo. Então esse ele não pode comer, é sangue que entrou no tabernáculo de Deus, né? Então vai seguir o mesmo ritual do capítulo 4 ali que a gente estudou, do sangue que entra no tabernáculo, tá? Então ele vai fazer chegar esse animal que caiu a sorte que ele é para Deus, né? Que é para ser queimado ali como oferta pelo pecado. Então, no versículo 10 diz, mas o bode sobre o qual cair a sorte para bode emissário, né? Tem algumas bíblias que está escrito Azazel, né? No hebraico, realmente, é um termo, Yazazel, Lazazel, algo assim, né? Mas no hebraico, realmente, significa remoção, remover, entende? Eu vou já falar sobre isso, porque existem algumas doutrinas sobre isso, mas não tem lógica nenhuma, segundo o propósito que Deus apresenta aqui. Então diz assim no versículo 10, mas o bode sobre o qual cair a sorte, que ele deve ser o bode da remoção, aí o que vai acontecer com ele? Vai dizer aqui, aí ele vai ter que ser apresentado vivo, não vai se matar esse bode. Um bode vai ser morto, né? O bode que foi, pela sorte, mostrado que devia ser apresentado a Deus. Então, esse vai ser morto pelos rituais da oferta pelo pecado do capítulo 4, cujo sangue entra no tabernáculo. E o bode escolhido como o emissário, né? Esse não vai ser morto, não é para matar esse bode. Então, eram 2 bodes pelo pecado.
Um ficava vivo e um outro morria. Esse que ficou vivo, né, devia ser enviado ao deserto, né, como um bode de remoção. Então, ele devia ser enviado ao deserto como um bode de remoção de pecados, tá? Eu vou continuar explicando aqui, a continuar falando. No versículo 11 eu vou explicar o que significa isso desse bode ser enviado para o deserto, tá? Diz assim no versículo 11: Arão vai fazer chegar o novilho da sua oferta pelo pecado, né? Então agora Moisés deu uma explicada rápida o que ia acontecer com os dois bodes, né? O que ia acontecer ali naquele momento. Então agora ele vai começar a explicar com detalhes. O que tem que fazer com sangue? Por que o sangue vai entrar no tabernáculo? Como que é o sacrifício que tem que ser feito? O que tem que ser cortado? O que tem que ser entregue no altar? Então Moisés vai começar a explicar isso, tá? Então no versículo 11 Moisés começa a explicar como é que vai ser feito essa oferta pelo pecado, né? Como que vai ser feito realmente o ritual. Aí no versículo 11 ele diz, Arão vai fazer chegar o novilho da sua oferta pelo pecado. Então a gente lembra, agora Moisés está voltando de novo. Eu falei, a questão de estudar livro de Moisés, escrito por Moisés, é essa. A gente tem que ter muita consciência, senão a gente vai achar que tá doido. É que ele fala uma coisa, gente, ele coloca outra coisa no meio e depois ele volta porque ele estava falando antes. É muito comum isso de Moisés, ele faz isso. E se a gente não se atenta que essa é a metodologia dele, a gente começa a ficar doido, a gente acha que não tem lógica ali, né? Mas não é isso. É que Moisés, ele se empolga falando uma coisa, fala de outra coisa, depois volta para o que ele estava falando antes. É o jeito de Moisés. Então agora ele já saiu dos bodes, ele não está mais falando dos bodes, né? Porque os bodes são oferta pelo pecado do povo, gente. Mas antes do sacerdote oferecer oferta pelo pecado do povo, ele tem que oferecer oferta por si mesmo. Não tem como ele intervir pelo outro se ele não pediu por ele mesmo. Então agora no versículo 11, Moisés volta para a oferta do sacerdote por si mesmo. Então ele esquece os bodes de novo, o Moisés. Então a gente tem que ter essa consciência, senão a gente se confunde. Então agora no versículo 11, Moisés está voltando. Esquece os bodes, gente, os dois bodes, porque os dois bodes é mais para frente. A gente voltou agora para a época em que Arão está fazendo oferta por si mesmo. Então ele tem que pedir primeiro por ele e depois pedir pelo povo. Então agora Moisés vai voltar a falar sobre o sacerdote. Aí Moisés explica, olha, Arão vai primeiro fazer chegar, né, a Deus, né, vai fazer primeiro chegar até Deus o novilho por si mesmo, a oferta pelo seu próprio pecado e pelo pecado de sua família. Aí ele vai fazer expiação por ele mesmo. Ele vai ter que primeiro cobrir o pecado dele. Ele vai ter que primeiro cobrir os próprios pecados e os pecados da família dele, né? Então, como que ele vai fazer isso? Aí aqui Moisés diz no final do versículo 11, ele deve matar esse novilho, né? Da sua oferta pelo pecado. Então Arão vai lá e vai matar o novilho pelo pecado dele, né? Pelo seu próprio pecado e da sua família. Aí no versículo 12 diz, aí ele também, né, vai tomar ali de sobre o altar um incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático bem moído e o trará para dentro do véu. Então agora vai começar o ritual. A gente vai começar a entender como que era feito, como que era pedido, né? Como que era pedido para que Deus liberasse eles, né? Era uma liberação temporária, que era sangue de bode, sangue de novilho, né? Mas a gente vai entender agora como que era esse ritual. Então agora Moisés volta para o ritual do sacerdote. Ainda não começou o do povo dos 2 bodes. A gente vai ver ainda dos 2 bodes. Então agora Moisés voltou e a gente está falando sobre Arão. Esse foi o problema do versículo 12, foi o problema de Nadab e Abiú. No versículo 12, Deus está falando, olha, nesse dia da expiação anual, quando vocês forem, né, naquele dia correto, ano a ano, né, vocês forem pedir ali diante de mim para que o pecado de vocês seja coberto de novo, né, que vocês se reconciliem de novo comigo, vocês vão ter que acender um incenso, né? Então a gente lembra que tem o altar de ouro do incenso, né? Quando a gente estudou o tabernáculo, a gente lembra que ficava ali o altar de ouro do incenso. Era o altar no qual Moisés entrava e falava com Deus, né? Então a gente até falou isso quando a gente estudou o Êxodo. Moisés entrava, ficava de frente para o altar de incenso de ouro e falava com Deus dali. O altar de incenso de ouro, ele ficava rente ao véu, mas ele ficava num santo lugar. Ele não ficava no santo dos santos, ele ficava no santo lugar. A gente estudou isso em Êxodo, né?
Então, o altar de incenso, aquele altar de ouro, ficava dentro da tenda da congregação, dentro do tabernáculo de Deus, encostado no véu que cobria a arca, né? Porém, ele ficava no santo lugar, ele ficava ali de frente para o lugar onde estava a mesa da propiciação, onde ficava o candelabro, onde ficava são esses, gente. Eu até me falhou agora. Mas era no santo lugar que ele ficava, né? Então ele ficava ali no santo lugar. E o altar do incenso de ouro ficava ali. Mas a Bíblia, quando a gente falou sobre o altar do incenso de ouro, eu até mencionei isso, né? Que a Bíblia, em Hebreus, fala que o altar do incenso de ouro ficava no Santo dos Santos. Mas não ficava, o lugar físico dele não ficava no Santo dos Santos. Mas acontece que a Bíblia, em muitos momentos, ela compara esse altar de ouro do incensário, esses incensos, com orações, que eram incensos acesos e a fumaça entrava no Santo dos Santos. Então a Bíblia, de uma forma poética, compara esse altar de incensos, né, a uma oração naquela época, porque a oração era feita ali no santo lugar, né? Porém, era tão forte que penetrava ali no Santo dos Santos e Deus a ouvia. Então a gente estudou isso na época que eu falei sobre isso. Então agora ele vai chegar nesse altar. Nesse altar que eu dei toda essa explicação para falar isso. Ele vai chegar agora nesse altar. Isso faz parte do ritual. Ele vai ter que ir nesse altar desse incensário que fica lá dentro da tenda do tabernáculo, grudada ali no véu, né? Mas no santo lugar. Esse altar fica no santo lugar. Não fica no Santo dos Santos. No Santo dos Santos fica a arca, né? Então ali fica o altar de incenso no santo lugar. Então ele tinha que ir lá acender incenso. Diz que ele tinha que acender incenso. Como que ele tinha que acender incenso? Levando brasas de fogo do altar de bronze. Esse foi o erro de Nadab e Abiú. Para acender incenso ali ou levar fogo diante de Deus, tem que ser o fogo de Deus. Quando a gente estudou sobre o altar de bronze, a gente viu que quem acendeu o fogo do altar de bronze foi Deus. Então, aquele fogo é um fogo de Deus. Então, e a gente até falou sobre isso. A obrigação do sacerdote não era acender o fogo. Quem acende o fogo é Deus. A obrigação do sacerdote é manter a chama acesa. Então, a obrigação deles não era acender o fogo, isso era parte com Deus. Deus é que é encarregado de acender o fogo. Mas os sacerdotes tinham a obrigação de fazer com que aquela chama nunca se apagasse. Então, eles tinham uma importância muito grande com relação àquele fogo, né? Era algo muito importante. Eles tinham dever sobre aquele fogo. Por isso que o pecado de Nadab e Abiú foi tão grave, né? Eles tinham dever sobre aquele fogo e eles só não levar fogo estranho, né? Então, aqui explica qual fogo que tinha que ser levado nesse incenso, qual fogo que tinha que ser levado diante de Deus. É o fogo do altar de bronze, porque é o fogo de Deus, é o fogo que o próprio Deus acendeu, né? Então aqui diz, Arão devia ir sobre o altar, né? Tomará também de sobre o altar, qual altar que ele vai pegar? O altar de bronze, porque tá dizendo que ele vai pegar brasas, né? Vai pegar cinzas com brasas ali, né? Cinzas quentes, né? Com fogo de um altar. De qual altar que ele vai pegar isso? É o altar de bronze. É o único altar que tem fogo e queima e sai cinzas. É o altar de bronze. O altar do incenso não saía fogo, né? Eles tinham que levar o fogo do altar de bronze para o incenso, né? Lógico, e não pela mão. Eles deviam ter alguma coisa ali para levar. E aqui diz, então, que Arão devia fazer isso. Arão devia, né? Pegar lá do altar de bronze lá de fora um incensário cheio de brasa. Então ele devia pegar as cinzas ali, né, com fogo do altar de bronze e levar lá na presença de Deus, né, colocar ali no altar de ouro. Ele devia colocar aquilo no altar de ouro ali dentro, que é o altar do incenso, né? E deveria colocar também 2 punhados de incenso aromático, né, para perfumar o ambiente, que é aquele incenso que a gente já estudou, que Deus deu a forma, não é um incenso qualquer. Deus deu a forma de como era o incenso. Então, ele devia perfumar o ambiente. Bem moído e trará para dentro do véu. Ele não levaria esse altar para dentro do véu. Ele não ia arrastar ali o altar e levar lá para dentro do véu, não. É que, simbolicamente falando, a Bíblia fala que essa fumaça do incenso seria levada para dentro do véu, né?
Tanto que Deus vai aparecer para vai falar, né? Vai aparecer para Arão ali, vai receber a oração de Arão por meio daquela fumaça que vai entrar no Santo dos Santos por causa desse incenso que vai jogar a fumaça lá dentro do Santo dos Santos. Então é isso que vai acontecer. Então Arão pega as cinzas com fogo do altar de bronze, levaria lá dentro do altar de ouro, né, do incenso de ouro, colocaria ali sobre o altar, jogaria 2 punhados de incenso aromático para subir um perfume ali, né, e aquele fogo mesmo já ia queimar aquilo, porque é um fogo já do altar de bronze. E aquilo ia começar a sair fumaça, e aquela fumaça ia penetrar no Santo dos Santos, porque ali o que cobria o Santo dos Santos era um véu. Então, aquela fumaça penetraria pelo véu e entraria no Santo dos Santos. E por meio daquela fumaça é que Deus ouviria a oração de Arão, pedindo por si, por todo o povo. É isso que diz. Então, continua no versículo 13. Porá, tem muita lógica também, eu ia falar isso, eu esqueci, agora eu lembrei. Tem muita lógica também, porque acontece, gente, a gente vai ver que vai se levar sangue desses animais e vai ter que pôr no altar, vai ter que colocar ali, sabe? Então imagina, deveria ficar um cheiro forte, né? Esse sangue, né, de animal, tudo um cheiro forte. Então esse incenso perfumava ali o ambiente, né? Então era um incenso ali com um perfume. Aí no versículo 13 diz, porá o incenso sobre o fogo, né? Então Arão ia fazer aquilo que eu falei, ia levar as cinzas do altar de bronze, ia colocar ali no altar de ouro, né? Ali no altar do incenso, o altar de ouro que fica dentro do tabernáculo, né? No santo lugar. E em cima desse fogo que ele trouxe lá do altar de bronze, ele ia colocar um incenso. Aí diz assim, perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório. Que nuvem do incenso? É a fumaça que sai do incenso. Então ia sair uma fumaça do incenso, entende? E essa fumaça que ia sair do incenso ia penetrar no véu, né, no Santo dos Santos, ia cobrir o propiciatório ali, que é onde Deus apareceria no meio dos 2 querubins. Então é isso que aconteceria, tá dizendo aqui. Aí diz assim, que está sobre o testemunho, né, para que não morra. A gente lembra também que a gente falou que a diferença entre testemunho e propiciatório, né, a gente estudou isso em Êxodo, né? Testemunho é a arca da aliança, né? Se chama testemunho por causa do que tem dentro dela, que são as tábuas, porque as tábuas testemunham contra o povo de Deus. Então, se eles não cumprissem a aliança deles, as tábuas serviriam como testemunha contra eles, porque eles não cumpriram a aliança. Eu já falei isso também nas aulas de Êxodo, né? E o propiciatório era a tampa, né? Era a tampa ali da arca, era o propiciatório, que ficavam os anjos ali, os 2 anjos, né? Isso é o propiciatório. Então, no versículo 14, continua. Agora, né, Arão vai pegar o quê? Vai pegar o sangue desse novilho que é por ele, ainda tá falando dele, tá falando do pecado, ele ainda tá resolvendo o pecado dele. Aí ele vai pegar o sangue que era pelo pecado dele e com o dedo, né, ele vai aspergir sobre a frente do propiciatório, né? Então, ele vai pegar o sangue, vai molhar ali, né, com o dedo e ele tem que salpicar, né? Ele tinha que jogar ali na frente do propiciatório. Aí fala que ele tem que jogar 7 vezes, né? Então, ali na tampa da Arca da Aliança, ele teria que pegar esse sangue desse animal que foi pelo pecado dele, para cobrir o pecado dele. Ele teria que pegar o sangue e salpicar 7 vezes sobre a tampa da arca, né? Onde tem esses anjos que a gente falou. Então diz no versículo 15, depois ele vai imolar o bode da oferta pelo pecado. Então agora se resolveu. Ele terminou lá dentro, né? Vai falar depois sobre... A gente vai ver que é um vai e vem de Moisés, gente, mas a gente vai entender, tá? Ele tá falando primeiro sobre o procedimento lá de dentro. Então agora ele terminou o procedimento lá de dentro, no Santo dos Santos, sobre o pecado de Arão. Então agora ele vai falar sobre o procedimento sobre o pecado do povo, lá dentro do Santo dos Santos, tá? Aí depois a gente vai ver que ele vai voltar para o pecado de Arão, vai voltar para o holocausto de Arão lá fora, né? Mas é normal. Então agora ele vai explicar como que teria que ser, né, a oferta pelo pecado pelo povo. Então Arão já se resolveu, já cobriu, né, já teve a cobertura do seu pecado, a expiação do seu pecado ali pelo novilho, então agora ele vai pedir pelo povo, ele vai intermediar ali pelo povo, né? Então agora vai dizer o que ele vai fazer com esse bode. Isso é um estudo bíblico.
Aí então vai dizer agora no versículo 15 o que ele vai fazer com esse bode. Aí diz, depois vai imolar o bode da oferta pelo pecado, né? Então agora Moisés vai matar o bode que a sorte caiu de ser entregue a Deus, né? Então ele vai matar esse bode para que ele vai matar esse... Um instante, gente. Então, gente, tinha ficado ruim aqui a internet. Travou tudo, mas voltou, amém. Então, no versículo 15 diz assim, depois, né, Arão já fez por si, já ofereceu a oferta por si, já se humilhou por si mesmo, né, já pediu ali para Deus, né, por seu próprio pecado. Então, agora, Arão vai pedir pelo pecado do povo. Então, Arão diz aqui no versículo 15 que ele vai matar o bode, cuja sorte caiu de ser morto pelo pecado do povo. Então, diz aqui, ele vai, depois de matar esse animal, ele vai levar o sangue lá para dentro do véu também, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com o sangue a mesma coisa que ele fez com o sangue do novilho, né? Então, ele vai salpicar ali 7 vezes ali no propiciatório, né? Da mesma forma que ele fez com ele, com o sangue do pecado dele, pelo pecado dele, ele vai fazer agora também pelo pecado do povo. Aí diz assim, e fará com o seu sangue, com o sangue desse animal, a mesma coisa que ele fez com o sangue do novilho por ele mesmo. E vai aspergir no propiciatório e também diante dele, né, diante do propiciatório. Aí no versículo 16 continua, assim ele vai fazer expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte ele vai fazer pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Então, o que acontece? Ele está purificando o povo inteiro. Ele está purificando, ele está purificando primeiro a si mesmo, está purificando o povo inteiro e ele está purificando também a tenda de Deus, a casa de Deus. Por quê? Porque Deus está habitando entre aquele povo. Então, Deus precisa habitar entre o povo limpo, né? Um povo puro, né? Um povo santo. Então, ele também está ali purificando o tabernáculo, né? Então, é isso que está acontecendo. Aí ele está fazendo expiação por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e dos seus pecados. Então, aqui a gente vê que há uma diferença, né? Há uma diferenciação. Fala que ele está fazendo expiação por 3 coisas, né? Não é só por pecados, ele está fazendo expiação pelas impurezas, ele está fazendo expiação pelas transgressões e ele está fazendo expiação pelos pecados, né? Então, ele está encobrindo, né? Expiação é encobrir, né? Para que Deus não veja mais aquilo, né? Mas aquilo ainda existe. Esse era o problema antes, sabe? Aquilo era encoberto, mas ainda estava ali, ainda existia, não era apagado, não era retirado, né? Ainda estava ali. Ele só era escondido, né? Então, o versículo 16 diz que ele vai fazer com que aquilo seja escondido, o quê? As impurezas. Quais impurezas? Aquelas que a gente viu do capítulo 11 até o capítulo 15. Então, qualquer impureza que tenha acontecido, gente, aí você tinha que encobrir dessa forma, porque senão a impureza ia ser relembrada, né? Ia ser trazida à tona. Porque a gente lembra que, por exemplo... o homem, né, a gente lembra... Não, por exemplo, o caso de um doente, né, a gente viu, a pessoa tinha uma doença contagiosa, né, ficava afastada lá do arraial, quando ela era curada, ela voltava, né, a gente lembra disso. Porém, quando ela voltou, ela perdeu a conexão dela com Deus. Por quê? Porque a doença tirou a conexão dela com Deus, porque a doença era contrária à santidade de Deus, né, e a doença traz à tona a natureza pecaminosa, porque a doença só veio ao mundo porque o pecado veio. Então, a natureza trazia à tona a doença trazia à tona a natureza pecaminosa. Então, o que acontece? Aquele sacrifício que foi feito por aquela pessoa, quando ela foi purificada daquela doença, não dura muito tempo, né? Então, ele ia ser revelado de novo, porque o passado dela não foi apagado. Então, aquela impureza ia ser trazida à tona de novo e ela perder de novo a comunhão com Deus. Então, eles precisavam ficar todo ano ali, cobrindo de novo, escondendo os pecados, né? Até pecado antigo, né? Às vezes não era nem pecado, às vezes eles passaram 3 anos sem pecar. Às vezes a pessoa cumpriu a lei ali à risca, 3 aninhos, não pecou nada, não fez nada de errado. Mas ela tinha que cobrir os pecados anteriores. E as impurezas, até a impureza cerimonial e ritual, a gente viu, tinha que cobrir, porque era qualquer coisa que revelasse a natureza pecaminosa da pessoa, né? Mesmo que a pessoa não pecou, ela tem a natureza pecaminosa, né? Ela tinha. Então,
Tinha que fazer isso. Então aqui diz, né, no versículo 17, nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. O que está dizendo? Quando Arão for lá no Santo dos Santos, ou quando Arão for fazer lá todo o procedimento, no altar do incenso, tudo, ele tem que estar sozinho. Não é para entrar mais nenhum sacerdote. Não é para nenhum sacerdote inventar de entrar lá e fazer trabalho nenhum. É para ninguém entrar ali. É só o sumo sacerdote que vai poder entrar, mas ninguém é para entrar. É isso que está querendo dizer. Aí no versículo 18 diz, então sairá ao altar que está perante o Senhor. Então agora ele está saindo da tenda e agora ele vai para o altar de bronze, né? Aqui ele vai aqui ele vai pro altar ali que está diante do Senhor lá dentro do tabernáculo. Então ele terminou de aspergir o sangue 7 vezes ali na tampa do propiciatório, né? E agora ele vai pro altar de ouro, né? Aquele altar que tem 4 chifres de ouro que a gente viu, que é o que acende incenso, que é o que ele acendeu o incenso. Ele vai agora para esse altar. Então o que ele fez? Ele entrou ali no tabernáculo, ele levou as cinzas com brasa do altar de bronze, colocou no altar de ouro e colocou incenso sobre aquilo. O incenso queimou, a fumaça do incenso entrou no Santo dos Santos e Deus apareceu, né? Ali por meio daquela fumaça para cobrir, né? Temporariamente, né? Era como se fosse um perdão temporário, não era uma coisa que durasse muito tempo, né? Então ele conseguiu, ele foi ouvido, né? Então Deus aparece ali por meio daquela nuvem, daquele incenso e ouve ali a oração de Arão. Aí Arão terminou lá dentro, né? Aspergiu 7 vezes o sangue lá dentro, em cima ali, né, sobre o propiciatório. Agora Arão vai sair, né, do Santo dos Santos e vai no santo lugar, que tá ali o altar de ouro, o altar do incenso encostado no véu. Então agora ele tá indo para esse lugar. Ele tá indo no lugar onde ele acendeu o incenso. Agora ele vai nesse lugar, nesse altar onde Moisés falava com Deus, né, nesse altar do incenso de ouro, onde tá ali o incenso, né, aceso. Ele vai nesse altar agora e vai fazer expiação por ele. Ele continua ainda pedindo por ele perdão pelos pecados dele. O negócio era sério, gente, era difícil. Então agora no versículo 18, Moisés voltou, viu? Porque provavelmente o que acontece? Ele tinha que pedir primeiro por si, gente. Não tem lógica o que Moisés falou aqui. É que foi o que eu falei, a complicação de Moisés é essa, Moisés vai e volta. Então, como Moisés estava falando do Santo dos Santos, Moisés falou tudo o que ele fez no Santo dos Santos. Mas não tem lógica ele ter entrado no Santo dos Santos e ter pedido no Santo dos Santos por si e depois ter entrado e pedido pelo povo, sendo que ele ainda não fez totalmente por si. Porque ele precisava finalizar toda a expiação por si mesmo, ele não tinha finalizado ainda. Então, o que deve ter acontecido aqui? Arão deve ter entrado no Santo dos Santos, aspergido ali 7 vezes sobre o propiciatório o sangue do novilho dele, do pecado dele. Aí ele sai com aquele sangue ainda que ele aspergiu lá dentro, né? Ele sai e vai no altar de ouro. Aí ele vai ali no altar de ouro, no altar de incenso, né? E vai pegar esse sangue do novilho pelo pecado dele e vai continuar ainda pedindo por ele. Ele ainda tá pedindo por ele, né? Então, houve uma precipitação aqui de Moisés. Ele ainda não começou a pedir pelo povo, porque ele ainda não foi liberado do pecado dele. Então, ele continua pedindo por ele, tá? Mas isso acontece, gente. Quando a gente lê, a gente tem que fazer esse esforço, principalmente quando for Moisés. A gente tem que fazer esse esforço porque Moisés vai e volta, vai e volta, vai e volta. Às vezes a gente lê e não vê lógica no que ele tá falando. Mas não é isso, é que a lógica dele de escrever é diferente. Então a gente tem que tentar entender isso. Então agora ele continua falando de Arão, tá? Então a gente pensa dessa forma. Arão foi lá dentro, levou o sangue do novilho lá dentro, no Santo dos Santos, jogou 7 vezes ali, né, sobre aquele propiciatório ali, né, sobre aquela tampa da arca ali, né, ele jogou 7 vezes. Agora ele sai com aquele sangue ainda, né, o sangue na tigela ali, aquele sangue por ele. E ele vai fazer agora o quê? Ele vai no altar de incenso. Aí ele vai ali no altar de incenso com o sangue por ele ainda, pelo pecado dele, né, e ele vai pôr esse sangue nos chifres do altar. Então são 4 chifres, a gente lembra, né? No altar que tá queimando incenso. Ele vai pegar, molhar o dedo dele naquele sangue que é por ele mesmo, o pecado, né? E vai molhar ali os 4 chifres ali
daquele altar lá de dentro, né? E vai pedir primeiro por si, né? Aqui Moisés já faz um apanhado igual ele fez no do Santo dos Santos. Ele vai dizer aqui que ele também faz isso com o sangue do bode. Mas, gente, a gente tem que ter consciência. Arão primeiro tem que pedir por si. Depois que ele é liberado do pecado dele, aí ele começa a pedir pelos outros. Não tinha como ele fazer os dois juntos, gente. Não tem como ele pedir por ele e pelo povo ao mesmo tempo. Ele não tinha legitimidade para pedir pelo povo. Então, ele precisa pedir por ele mesmo. Deus precisa aceitar o pedido dele para depois ele pedir pelo povo. Então aqui Moisés quis já falar tudo, né? Mas é claro que ele fez primeiro por ele. Terminou o ritual por ele, aí ele fez o do povo. Então aqui fala já um apanhado que ele colocou ali no chifre do altar, né? O sangue do novilho por ele e o do bode do povo. Mas a gente considera esse espaço de tempo que eu tô falando. Ele fez todo esse procedimento primeiro por ele, terminou a expiação por si mesmo, aí ele começou a expiação pelo povo. Entrou lá com o sangue do bode, colocou o sangue do bode no altar de ouro ali e saiu também para o altar de bronze. Então, ele fez o mesmo processo, tá? Aí no versículo 19 diz: do sangue, né, ele vai aspergir com o dedo 7 vezes sobre o altar e vai purificar o altar e vai santificar das impurezas dos filhos de Israel. Assim como ele fez lá dentro do Santo dos Santos sobre o propiciatório, né? Aqui também. Ele vai fazer com o sangue do novilho que é por ele. Depois de terminada a expiação por ele, que tá tudo certo, ele se reconciliou com Deus, tá tudo ok, aí ele vai pedir pelo povo. Provavelmente, gente, ele faz até o holocausto dele primeiro, porque ele não poderia intermediar por outro, pedir por outro, se ele não se reconciliou ainda com Deus. Então, primeiro Arão faz tudo por si, ele se reconciliou, se reconectou com Deus, aí ele faz pelos outros, né? Mas não tinha lógica fazer tudo junto. Mas Moisés quis agilizar aqui e colocou tudo junto, mas não é. Aí no versículo 19 diz: do sangue, né, ele vai então jogar ali 7 vezes sobre esse altar de ouro, né, que tá lá dentro, encostado no véu que cobre o Santo dos Santos. Ele vai jogar 7 vezes ali. Qual sangue? Os dois. O primeiro sangue que é pelo pecado dele, e quando ele for lá com o sangue pelo pecado do povo também. Ele tem que jogar os dois sangues ali, porque ele vai ter que purificar as impurezas dele e as impurezas do povo, porque ele também é impuro, né? Então, eu anotei aqui uma passagem, eu vou ler. É uma passagem do Novo Testamento. É Hebreus capítulo 2, versículo 17. Diz assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então aqui em Hebreus diz que agora Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, né? Então o que Arão fazia, quem faz hoje é Cristo, né? Com uma diferença. A gente vai ver hoje no final desse capítulo, é incrível. Arão fazia isso num céu, num lugar que tipificava o céu. Aquele lugar, o tabernáculo, ele era algo que tipificava o céu, mas não era o céu, mas tipificava. Então era como se Arão entrasse no céu, na presença de Deus, e intermediasse, né, junto ao povo, para que Deus se reconciliasse com aquele povo e perdoasse o povo. Era como se fosse isso. Mas a diferença que há é que Cristo não precisou pedir por si mesmo, como Arão pedia, e Cristo, ele não entra num céu tipificado. Cristo entrou no próprio céu. Cristo está à direita de Deus. Então, Cristo está ali no céu, do lado de Deus, intermediando por nós, né? Por aqueles que ele salvou, por aqueles que ele comprou com o sangue dele, né? Então, tem essa grande diferença. Aí, no versículo 20, né? Eu vou falar mais sobre isso no final da aula. Aí no versículo 20 diz assim: havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Então agora chegou o bode vivo do povo, né? Que era aquele bode da sorte que foi dada para ele para o deserto. A gente vai entender agora o que vai acontecer com esse bode e por que ele tem que ir para o deserto. A gente vai falar sobre isso. Aí diz assim no versículo 21: Arão então vai colocar as 2 mãos sobre esse bode que ficou vivo, que a sorte caiu sobre ele, para ele ser um bode emissário, né? Um bode de remoção. Então, Arão vai colocar as mãos sobre a cabeça desse bode, né? E sobre esse bode ele vai confessar
todos os pecados dos filhos de Israel. É claro que Arão não sabe todos os pecados de todo mundo, então ele ia provavelmente confessar de uma forma genérica ali, né? Então ele ia confessar tudo que houvesse de impureza, de pecado, para que recaísse sobre aquele bode, todos os pecados das pessoas, né? Então aqui diz, ele confessaria sobre esse bode para que esse bode recebesse, né? É na mesma simbologia, né? Ele põe a mão na cabeça do bode para que o bode receba. Então o bode recebeu as iniquidades confessadas, o bode recebeu as transgressões e os pecados. É como se tudo que foi confessado por Arão ali, né? Que ele confessou também pelo povo, então tudo foi para aquele bode, né? Então o bode começou a ter todo o pecado do povo. O bode recebeu todo o pecado do povo, toda a transgressão do povo e toda a iniquidade do povo e de Arão. Então diz assim, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Então esse bode ele vai ter que ir para o deserto, mas ele não vai para o deserto sozinho, né? Ele não vai achar o caminho do deserto sozinho. Então tinha que ir um homem e conduzir esse bode até o deserto, bem longe do arraial. Então ele tinha que ser levado para longe do arraial. Isso nos indica algo muito importante, né? Eu vou ler um trecho e vou explicar, que fala exatamente sobre isso. Salmos, capítulo 103, versículo 12. Fala exatamente qual é o símbolo desse bode. É a mesma coisa, né? Diz assim, quão longe, né? Da mesma forma que é tão longe o Oriente do Ocidente, assim, dessa forma, Deus afasta de nós os nossos pecados. É isso que significava. Um bode significava o esconderijo, né? Que estava escondendo os pecados, as iniquidades e as transgressões e as impurezas daquele povo todo. O bode morto significava isso. Aquele sangue cobria, aquele sangue escondia. E o outro bode significava que Deus estava afastando aquele pecado daquele povo, tornando o pecado muito distante, né? Tirando de perto daquele povo o pecado deles, né? Mas a gente sabe que isso não funcionava assim tão bem, porque era sangue de animal, então a todo ano tinha que ficar fazendo isso, né? Mas é isso que significa, né? Cristo, né? Tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, e não só tomou, mas ele levou para ele. Hoje a gente não tem, a gente até leu acho que foi numa reflexão que eu fiz, que eu li uma passagem muito bonita que fala, né, que quando for o grande dia, a gente vai ter memória, né? A gente sabe, a gente vai lembrar de tudo, a nossa alma, né, fica a nossa memória ali. Porém, a gente não vai mais se envergonhar. A gente não vai ter mais vergonha daquilo que a gente fez e hoje nos causa vergonha, né? Porque hoje o Espírito Santo habita dentro de nós, né? Então, o Espírito Santo hoje que habita dentro de nós se entristece, né? Porque, assim, realmente aconteceu, a gente não apagou nosso passado e a gente ainda tem dentro de nós, né? Aquele corpo corruptível, né? Ainda há uma natureza pecaminosa, só que a gente luta contra ela e renasce uma nova natureza em Cristo. Mas há uma força nossa, há uma resistência para a gente permanecer assim, porque não é que se a gente for descansar, a gente vai continuar nessa natureza que Cristo nos deu, não. Há que ter uma resistência, senão a gente perde essa natureza que Cristo nos deu e a gente volta para a natureza pecaminosa. Então, assim, não é tão frágil como o Antigo Testamento, mas, assim, também não é uma coisa absoluta, depende de nós, né? Não é assim, Cristo fez a parte dele, mas a gente também tem que resistir, há uma resistência, porque a natureza ainda está aqui, né? O corpo corruptível ainda está aqui. Então, o corpo corruptível ainda vai falar, ainda vai sentir saudade, né? É aquela coisa que eu já falei outras vezes. O passarinho passa pela cabeça da gente, né? Mas outra coisa é ele parar e fazer um ninho. Então, a gente se converte, a gente passa a andar nos caminhos de Deus. Mas isso não significa que o passarinho não vai voar na nossa cabeça. Então, pensamentos ruins vão vir. Mas Deus nos dá um domínio próprio, né? Não existe aquela coisa, quem tá crente, renascido em Cristo e tem a mente renovada, não tem aquela coisa de não ter domínio próprio, não. A pessoa tem que ter domínio próprio. Então, ele nos dá um domínio próprio. Então, a gente consegue resistir. Mas, gente, não é fácil. O corpo ainda é corruptível, né? A natureza ainda é. Então, há que ter um trabalho ali, né? É todo dia esse trabalho, né? Hoje há uma santificação diária. Todo dia você tem que se santificar como? No Espírito Santo, né? Então, a gente vai falar mais sobre isso.
Mas foi isso que Cristo fez. Cristo realmente tirou, levou para bem longe os nossos pecados. Tanto que ele afastou de nós os nossos pecados, que não acontece mais como acontecia nessa época, né? Nessa época era encoberto, de forma frágil era revelado e o pecado vinha à tona e você era acusado de novo, ainda que você não tivesse feito um novo pecado. Mas hoje não, hoje nós somos libertos. O que a gente pecou lá atrás e a gente já se libertou em Cristo, não vai mais nos acusar, porque nós já fomos libertos, né? Então tem essa diferença hoje. Então, esse bode significava isso, né? Que simbolizava a Cristo, né? Tudo no Antigo Testamento tipificava a Cristo. E isso também significava que Cristo viria e levaria os nossos pecados para um lugar bem longe da gente, né? Tão distante é o Oriente do Ocidente, assim Deus leva as nossas iniquidades da gente. E era isso que estava querendo significar ali, tá? Aí no versículo 22. Assim, aquele bode, né, vai levar sobre ele todas as iniquidades deles, de todo o povo, de Arão e de todo o povo. Aquele bode ia levar toda a iniquidade deles para bem longe deles. Era isso que significava, o que Cristo hoje faz. Então, aquele bode estaria levando para bem longe daquele povo todos os pecados daquele povo. E o homem soltaria esse bode no deserto, né? Algumas pessoas dizem, né, na Bíblia tem algumas Bíblias que na tradução fica escrito Azazel, né? Existe um livro, né, que não é um livro reconhecido, o livro de Enoque, né? E nesse livro de Enoque, né, que foi bastante tempo depois de Cristo, gente. E esse livro de Enoque escrito, né, fala que Azazel, né, era um demônio. Aí as pessoas falam, esse bode estava sendo enviado para esse demônio, Azazel. Mas, gente, não tem lógica nenhuma, porque aqui está querendo tipificar que, primeiro, que a oferta é de pecado para Deus. Então, é para Deus que está indo, não é para demônio, né? Porque seria Deus estar dando uma oferta para um demônio. Então, é totalmente contrário ao que o livro de Levítico ensina. E segundo, né, que significa que Deus está querendo afastar a iniquidade daquele povo, né? Está querendo levar para distante, para longe deles. Porque o pecado não foi retirado. Nessa época, o pecado não era retirado. Foi retirado em Cristo. Cristo conseguiu retirar o pecado da gente. Mas nessa época não. Um sangue de um animal não tinha poder de retirar o pecado de ninguém. Então o pecado ainda estava ali. Aí o que Deus queria mostrar? Que Deus ele tinha esse interesse de levar o pecado para bem longe do povo. Era isso que Deus queria, né? Era isso que ele estava querendo demonstrar. Então, gente, se o intuito daquele bode era de mostrar que o pecado estava sendo levado para bem longe daquele povo, de forma a dar uma libertação, uma liberdade para aquele povo, né, de ter seus pecados afastados de si. Gente, como que você vai dizer que o diabo está participando disso? O diabo está salvando as pessoas agora, entende? Então não tem lógica. Então, realmente, gente, não tem nada a ver isso. Esse bode anunciava a Cristo, esse bode tipificava a Cristo, o que Cristo fez. Não tem lógica nenhuma significar um demônio, gente. Deus não ia mandar oferta, vai mandar presente para demônio, Deus. Ele não faria isso, gente, não tem lógica nenhuma. Aí eu vou ler agora um trechinho de Isaías, tá? Que fala sobre isso. Gente, tá acabando, tá? Eu falei que hoje a aula ia ser um pouquinho mais complexa e um pouquinho maior, porque eu vou ter que falar do Novo Testamento. O livro de Isaías, capítulo 53, diz assim, do versículo 4 ao 6 e o versículo 12. Diz assim, certamente, né, falando de Cristo, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava por um caminho diferente, mas Deus fez cair sobre ele toda a nossa iniquidade. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, né? Então, aqui é a promessa para Cristo, né? Por isso, né? Porque ele fez isso, que Deus vai dar muitos para ele, né? E realmente, nós todos renascemos em Cristo, né? Cristo deu sangue por sua igreja, né? Cristo deu sangue por todo aquele que renasce nele. Então diz, por isso, né, no livro de Isaías,
eu lhe darei muitos com a sua parte. E com os poderosos ele vai repartir o despojo, porquanto ele derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, mas, contudo, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele sempre intercedeu. Então, gente, esse bode significava isso, gente, Cristo. Então, não tem como, né, a gente não falar de Cristo. É isso que significava, né, que Cristo estava... a gente lembra aqui, né, que Arão colocava as duas mãos sobre esse bode e confessava, falava todos os pecados, iniquidades, transgressões e transmitia tudo para esse bode, né? E esse bode era enviado para bem longe, para morrer bem longe ali, para levar aquele pecado do povo para bem longe. E é isso que Cristo fez, né? Que diz aqui no livro de Isaías que a gente acabou de ler. 1 Pedro também, gente, eu vou ler rapidinho, só um versículo. 1 Pedro 2,24 diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas nós fomos sarados. É lindo isso, né? Então, em Cristo, né? Ele carregou sobre o corpo dele, no madeiro, os nossos pecados. Ele se fez pecado naquele madeiro, né? E nos tornou mortos para o pecado, né? Com ele nós morremos, para quê? Para esse mundo, né? Onde o pecado paira e renascemos, né? Em outra natureza, na natureza dele. E hoje nós vivemos em justiça nele, né? Porque nós somos feitos justiça de Deus através de Cristo. Então hoje nós vivemos em justiça por causa dele, né? E pelo sofrimento dele, por tudo que ele passou, é que hoje nós temos a cura, né? Então é lindo. Aí no versículo, eu me empolgo, gente, mesmo. Aí no versículo 23, voltando agora para o capítulo de agora, tá? Que a gente está estudando, capítulo de Levítico, capítulo 16, versículo 23 diz assim: depois, né, falado sobre isso já do bode, de toda a oferta ali, né, de pecado, diz assim: depois disso, né, Arão vai vir à tenda da congregação e ele vai tirar a roupa das vestes de linho, ele vai tirar a túnica ali, que ele entrou no Santo dos Santos, ele vai tirar, né, que ele havia usado ali para entrar no santuário, e ele vai deixar ali no santo lugar, né, ele vai deixar ali dentro do tabernáculo. Aí diz no versículo 24, e ele deve tomar banho, né, ele deve se banhar com água, né, no lugar santo, ou seja, lá dentro, no lugar santo, ali onde está a mesa de propiciação, né, a mesa de preposição, né, ele tem que tomar banho ali. Então, provavelmente, né, ele deve ter trazido umas jarras, alguma coisa ali para tomar banho ali, né. Então, ele vai tomar banho ali e ele vai colocar a roupa dele, não vai colocar mais roupa santa. Aqui diz, ele vai tomar banho no lugar santo, né, não é no Santo dos Santos, é no lugar santo. Aí, ele vai colocar as roupas dele. Então, ele vai sair com as roupas dele e vai oferecer o holocausto dele, com as roupas dele, né? Porque, gente, ele tá pedindo por ele aqui, né? Para Deus o aceitar, né? Então, ele tem que ir em sinal de humilhação, né? Ele tá pedindo um favor para Deus, ele tá pedindo por favor. Então, ele tem que se humilhar para Deus. Então, é nesse sinal. Ele não vai vestido de sumo sacerdote. Assim como ele não entrou lá no Santo dos Santos de sumo sacerdote. Mas ele entrou com roupa sagrada, né? Mas agora ele tá indo pro altar de bronze lá fora, que a gente estudou, né? O altar de bronze que fica lá fora no átrio, né? No pátio ali. Ele tá indo para lá agora. E ele tem que ir para lá com a roupa dele. Porque ele tem que se humilhar. Ele tem que se humilhar para pedir o holocausto, a gente estudou no capítulo 1, né? Que é a reconciliação. Ele tem que pedir que Deus o aceite de volta, né? O holocausto significa isso, né? Significa a reconciliação para que o outro lhe aceite de volta. Então agora ele precisa implorar para que Deus aceite ele novamente, né? Por conta do pecado que foi revelado. Não importa se ele fez pecado novo, né? A gente imagina que o sumo sacerdote não fosse ficar pecando, né? Então eu acredito que ele cumprisse a lei, né? Ia passando ano e ano e ele ia cumprindo a lei. Mas a questão não é o pecado que ele fazia, mas era o pecado que ele já fez, é o pecado que ele já nasceu com. Então era nisso, e ele pedia a reconciliação por conta disso. Aí no versículo 25 diz, também, né,
Deixa eu só terminar o 24 que eu não li direito. Banhará o seu corpo, né? Ele vai tomar banho no lugar santo e vai colocar as roupas dele. Então ele vai sair, vai oferecer o holocausto dele lá no altar de bronze lá fora, né? E ele vai oferecer também o holocausto do povo, né? Rose, você quer falar alguma coisa? Você levantou a mão? Aí no versículo 24, então, né, voltando, diz que ele tinha que tomar banho, né? Se lavar no lugar santo e ele tinha que colocar as roupas dele, né? Se humilhar. Então ele ia sair e ia oferecer o holocausto dele para pedir reconciliação dele com Deus. E depois ele ia oferecer o holocausto do povo, né? É claro, né? Esse holocausto aí, provavelmente a ordem que está dizendo aqui não é a mesma ordem, né? A gente já falou que Moisés deve ter juntado tudo no mesmo bolo, né? Holocausto com holocausto, pecado com pecado, mas não deve ter sido nessa ordem, né? Então Arão deve ter entrado, oferecido a oferta pelo próprio pecado, deve ter saído, oferecido a oferta pelo seu pecado, oferecido o seu holocausto, né? Ou não, acho que não, gente, porque aqui fala que ele se banhou, né? Então não, tá certo. Então ele foi primeiro, realmente, ele foi primeiro lá no Santo dos Santos, ofereceu pelo pecado do povo, pelo pecado dele primeiro e pelo pecado do povo, né? Lá dentro e depois no altar de incenso. E depois ele foi lá dentro, ofereceu pelo povo o bode e lá no altar de ouro lá dentro. E a oferta do holocausto deve ter sido realmente as duas juntas lá fora, porque ele se banha, né? Então ele não ia se banhar duas vezes. Então ele deve ter se banhado realmente. Ele ofereceu primeiro a oferta pelo pecado dele, primeiro, né? As duas partes, tanto dentro do Santo dos Santos, como ali no altar do incenso, né? Depois ele foi lá dentro e fez a do povo, né? E lá fora também para finalizar no altar de ouro do povo. E agora ele se banha, né? E sai sem as vestes para ir fazer só o holocausto dele e o holocausto do povo, né? Senão ele ia ter que se banhar duas vezes, ia entrar e colocar a roupa de novo de sagrada, né? Então não tem lógica. Realmente ele deve ter entrado e feito toda a oferta do pecado lá dentro, primeiro por si e depois pelo povo. E agora ele vai fazer o holocausto pelo povo, né? Então ele finaliza a oferta do pecado lá dentro por si e depois faz a oferta do povo lá dentro, provavelmente, gente, porque não tem como ele intermediar pelo povo, pelo pecado do povo, sem ele ter intermediado por ele mesmo. Então ele deve ter primeiro intermediado todo o pecado dele, terminado toda a expiação do pecado dele, aí ele começou a expiação pelo pecado do povo, né? Então agora, realmente, a lógica que tem é ele tomar um banho, né? Ele trocar de roupa, pôr a roupa dele e ele sair e oferecer o holocausto primeiro para ele e depois o holocausto do povo realmente. Então, dessa forma, ele vai fazer expiação por si e pelo povo. A gente lembra que a expiação significa cobrir, né, esconder. Então, dessa forma, ele conseguiu esconder, né, os pecados dele e os pecados do povo por um ano. Daqui um ano ele tinha que fazer de novo, todo ano tinha que fazer, imagina, né? Aí no versículo 25 diz... aqui vai falar sobre o processo da oferta pelo pecado e o processo da oferta pelo holocausto, o holocausto, né? Que a gente já estudou também. No capítulo 1 a gente estudou o holocausto e no capítulo 4 a gente estudou o processo, né? Qual que era o processo da oferta pelo pecado quando o sangue entra no tabernáculo. Então aqui ele vai repetir isso, esse processo que ele já havia falado pra gente antes. Aí ele diz então, versículo 25. Qual que é o processo da oferta pelo pecado, né? A gente lembra, o processo da oferta pelo pecado é queimar para Deus a gordura. Queimava para Deus a gordura, queimava para Deus os rins, né? A gente estudou no capítulo 4, eu expliquei até algumas aulas por que se queima a gordura, né? Eu expliquei até isso. Tá? Então aqui ele tá voltando para essa lógica que ele já tinha falado, que é a da lei, de queimar a gordura e os rins. Aí no versículo 26, né, queimando a gordura ali do pecado, a oferta pelo pecado, das duas ofertas pelo pecado, né? A gente lembra que a oferta pelo pecado do bode é a do povo e a oferta pelo pecado do novilho é a de Arão. Então tem duas ofertas pelo pecado ali. E ele vai pegar a gordura das duas ofertas e tem que queimar ali no altar de bronze, né? E diz aqui, e aquele que tiver levado o bode emissário, né, aquele bode que foi lá para o deserto, a pessoa que levou, que conduziu esse bode até o deserto, ela deve voltar e lavar a roupa dela, né? E ela deve tomar banho também. Aí depois disso é que ela vai poder entrar no arraial. Então ela tinha que lavar a roupa em um rio, em um lugar fora do arraial. Não podia entrar no arraial, não. Ela tinha que lavar a roupa, entrar no rio, tomar um banho, entrar no rio, se afundar lá, se lavar no rio.
e depois ela voltava para o arraial. Porque o arraial era santo, né? Então ali Deus habitava dentro daquele povo, então o povo inteiro tinha que ser santo. Então a pessoa tinha que entrar ali purificada, né? E a água purificava. Aí no versículo 27 diz: mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, né? Então agora vai começar a falar sobre o corpo que sobrou, né, da oferta pelo pecado. A gente lembra que a oferta pelo pecado é o quê? Para Deus é queimar no altar a gordura e os rins, né? E vai sobrar muita carne ali, muito corpo do animal, né? Porque só vai queimar gordura e rins ali. Então, muita parte do animal sobra. Mas no capítulo 4 a gente tinha estudado, né? Quando for oferta pelo pecado que entra o sangue no tabernáculo, não se pode comer. Tem que levar aquela carcaça, aquele corpo que sobrou, fora do arraial, onde se joga as cinzas do altar de bronze, né? Bem longe do arraial e queimar esse animal lá, né? Porque o sangue entrou no tabernáculo. Então é isso que eles vão fazer aqui que Moisés diz. Ele repete já o ritual do capítulo 4. Ele diz, mas o novilho, né, que foi pela oferta do pecado de Arão, e o bode também, que foi oferta pelo pecado do povo, esses dois animais, né, o sangue deles entrou lá no santuário, né, foi feita expiação desses animais lá no santuário. Então eles vão ter que ser levados para fora do arraial. Porém, as peles dele, a carne dele, o excremento deles vão ser queimados, não é para ser jogado lá fora e pronto. Tem que queimar eles. Aonde? Lá onde se joga as cinzas do altar de bronze, que a gente já estudou também, né? Eu já falei sobre essas cinzas também. Aí no versículo 28 diz, aquele que o queimar, né? Aquele que for lá fora, né? E queimar esses animais, esses dois animais pelo pecado, for queimar lá onde se joga as cinzas, essa pessoa vai ter que lavar a roupa dela, vai ter que voltar a lavar a roupa, né? Vai ter que voltar antes de voltar, né? Assim como o outro que levou o bode, essa pessoa antes de voltar no arraial, ela vai ter que passar em um rio, em algum lugar, vai ter que se banhar, vai ter que lavar a roupa dela, aí depois que ela entra no arraial, né? Porque ela fez um processo ali para eliminação realmente de um animal entregue pelo pecado de todo o povo, né? Aí no versículo 29 continua. Isso vos será por estatuto perpétuo. Estamos terminando, graças a Deus. Isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma. Então aqui Deus está falando o dia. Deus está agendando, todo ano, no 7º mês, no dia 10 do 7º mês, vocês vão fazer esse ritual. Todo ano. Se não fizer, perdeu a aliança comigo. Eu não habito mais no meio de vocês, né? Eu sou santo, para habitar no meio de vocês, vocês têm que ser santo também. Então, aqui Deus está falando isso, todo ano, no 7º mês, no dia 10 do 7º mês, vocês têm que fazer esse ritual. Aí diz, aí vocês vão afligir a alma de vocês nesse dia. Ou seja, vocês têm que se humilhar. Nesse dia é dia de vocês se humilharem. Vocês estão pedindo para mim para eu perdoar vocês. Vocês têm que se humilhar. Vocês têm que entender que vocês não são nada. Vocês têm que entender que vocês são impuros. Vocês são pecadores que vocês não merecem. Então vocês têm que se humilhar. Não vem para mim com a cabeça erguida, não, né? Não vem para mim com cabeça alta. Tadeu, você levantou a mão? Então, eles também vão ter que passar por um processo de jejum, mas significa se humilhar. Eles têm que se humilhar, eles têm que ficar com a alma aflita, porque eles estão buscando algo que eles não merecem. Sabe aquela coisa de você tá torcendo para que uma coisa aconteça? Aí você fica com a alma ansiosa, você fica assim com a alma... sabe quando você tá tão ansioso, tão preocupado que você não consegue comer? É esse tipo de coisa. Sua alma tem que ficar aflita a esse ponto, porque você tá pedindo algo para Deus que é muito importante. Eles tinham que ter consciência disso. É nesse sentido. Sua esposa tá melhor, Tadeu? Ai, glória a Deus, graças a Deus, tá melhor. Descansar um pouquinho, às vezes esse calor também tá muito abafado, né? Mas descansar um pouquinho e em nome de Jesus ela tá recuperada, sarada, amém, amém. Eu vou continuar, mas qualquer coisa você fala. Deu pra entender, Tadeu? Eu vou continuar então, viu? Que a gente já tá finalizando. Eu tenho que ler ainda o Novo Testamento. Mas, gente, é mais leve, tá? A gente já tá finalizando. É que não tem como ser curtinha essa aula. É expiação anual e eu tinha que falar de Cristo, né? Mas, amém. Eu vou dar uma aceleradinha aqui pra gente finalizar, tá bom? Amém. Aí, no versículo 29, diz assim... Isso vos será por estatuto perpétuo, né? No 7º mês, aos 10 dias do mês, né? Então, aqui já tem um dia certo, ó. Agenda aí, coloca aí na agenda de vocês...
todo ano, no 7º mês, no 10º dia, vocês têm que se humilhar para me pedir perdão. Porque a natureza pecaminosa de vocês voltou e vocês têm que se humilhar, vocês têm que entender que isso é sério, né? Então diz, afligireis a vossa alma, né? O que significa? Vocês têm que ficar com a alma aflita, porque vocês têm que entender que isso é muito importante. Então vocês têm que ficar com aquela alma ansiosa, me buscando, falando, me perdoa, Deus me perdoa, me aceita de volta. Então eles têm que ficar aflitos, né? Afligidos naquilo. Eles têm que se humilhar, se humilhar para Deus nesse dia. E diz, e nenhuma obra fareis, né? Nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, né? Então eles não têm que fazer nada, não têm que trabalhar. Eles não têm que trabalhar, não têm que fazer nada. Nesses dias, eles têm que se humilhar. Eles não têm que estar ocupando a cabeça deles com outra coisa. Eles têm que estar tão humilhados ali, tão afligidos, que eles não conseguem fazer mais nada. Sabe quando você está tão preocupado com uma coisa que você não tem cabeça para fazer mais nada? É assim que eles têm que estar. É nesse sentido que eles tinham que estar. Eles tinham que estar tão preocupados com aquilo, em Deus aceitar eles de volta, que eles não tinham que ter cabeça para fazer mais nada. É nesse sentido. Tanto o natural, né, tanto o israelita mesmo, quanto o estrangeiro que está no meio deles. Todo mundo tem que ficar ali preocupado, com a cabeça a mil, morrendo ali de preocupação, né, naquela coisa, aquela angústia de saber se Deus vai aceitar ou não, e você se humilhar naquele objetivo. Aí no versículo 30 continua, porque naquele dia se fará expiação por vocês, para vocês serem purificados, né? E vocês vão ser purificados de todos os pecados de vocês perante Deus, né? Então, porque esse dia é um dia especial. É um dia, né, em que os pecados de vocês vão ser encobertos, né, vão ser escondidos, né? É um dia em que vai ser um dia em que alguém vai estar pedindo por vocês, vai estar intermediando ali, né? O sumo sacerdote vai estar ali entrando na minha presença para pedir por vocês. Então vocês têm que se humilhar. Pensou? O sumo sacerdote entrar lá na presença de Deus, pedir pelo povo e o povo tá lá brincando, comendo, festejando, né? Então o povo não tá querendo, né? Então eles têm que se humilhar, porque tem alguém indo lá na presença de Deus pedir por aquele povo, né? Então, como que ele vai pedir por um povo se o povo não tá lá fora ligando, né? Ele vai pedir por aqueles que estão ligando. Então, que vocês entendam o que está acontecendo. Aí, então, o versículo 31 diz, né? É sábado de descanso solene para vocês todos, né? E afligireis a vossa alma, estatuto perpétuo. Aqui não tá querendo dizer que é sábado, dia de sábado, né? Aqui tá falando em Shabat, né? Então, Shabat do hebraico, né, é sábado, né? Na nossa tradução é sábado, mas Shabat é descanso, né? Significa descanso, porque nem sempre esse dia cai no sábado, gente, um dia da semana de sábado, assim, né? Então, não significa aquele sábado que Deus falou nos 10 mandamentos. Aqui é um descanso. Então tá falando, ó, esse dia é um dia de descanso, assim como o sábado que vocês têm que se santificar, né? Vocês têm que entender que sou eu que santifico vocês têm que entender que não há obra nenhuma que vocês façam, não há nada que vocês busquem, não há nada que vocês pratiquem que vá santificar vocês também nesse dia vocês vão fazer isso, vocês vão fazer um descanso de qualquer obra, para vocês entenderem que vocês não estão sendo perdoados pela obra que vocês estão fazendo. Não é pelo que vocês estão fazendo que vocês estão sendo perdoados. É pela minha graça, é pela minha misericórdia, né? Então é isso que Deus está querendo dizer aqui. Então vocês têm que descansar, vocês têm que ficar quietos e afligir a vossa alma, né? Ou seja, vocês têm que realmente ficarem preocupados, ficarem aflitos e ansiarem por aquilo, né? Vocês têm que estar com a alma ali, né? Humilhada, né? Realmente querendo aquilo. E é estatuto perpétuo, né? Então aqui diz, né? A gente lembra que o sábado, né, quando a gente falou já sobre o sábado, o intuito do sábado era esse, né, de santificação. Deus separa o sábado para que aquele povo entenda que não há nada que eles pratiquem que possa santificá-los. Eles não são santificados pelos que eles fazem, mas sim eles são santificados em Deus. Não há nada que eles possam praticar que os santifique, mas Deus os santifica, né? Porque o que acontece? Era um povo que era habituado a fazer coisas, né? Por isso que existia tanta lei, né? Então tinha muito ritual. Se Deus não falasse isso para esse povo ia achar que eles eram santos pelo que eles faziam. Eles não iam achar que era a graça e a misericórdia de Deus. Eles iam falar, eu sou santo porque eu sou bom. Eu sou santo porque eu ajudo o pobre. Eu sou santo porque... Entende? Eles iam falar que eles eram santos pelo que eles faziam. Então o intuito de Deus é esse, é mostrar, não há o que você faça que te dê santidade.
No livro de Jó, quando a gente estudou o livro de Jó, tem uma passagem bem interessante sobre isso, né? Que Jó fala isso para Deus, né? Jó se indigna, fala, não, eu sou bom, eu não mereço o que eu tô passando e o Senhor me deve, Deus, né? E Deus fala, olha, Jó, se você fizer tal coisa, né? E conseguir se livrar por si mesmo disso, como um Deus, aí eu vou falar que foi você que se santificou. Mas caso contrário, não. Então não há. O que eu te devo, Jó? E Deus fala isso no livro de Jó, né? O que eu te devo? A tua bondade afeta o que em Deus, né? A tua maldade afeta o que em Deus, né? Afeta só o seu semelhante, né? Então, por isso que dizem, né? Se você quer fazer o bem para Deus, faça o bem para o seu próximo, porque Deus vai sentir através do seu próximo. Mas não há nada de bom que você faça que alcance a Deus, e não há nada de mal que você faça que alcance a Deus. Mas quem sente é o próximo, né? Então, Deus queria mostrar isso para esse povo. Porque senão o povo ia começar a achar, né, que eles eram santificados pelo que eles faziam. Eles iam achar que eles eram santos, eles eram de Deus, eram bons porque eles faziam. Então, eu sou melhor, eu sou santo porque eu dou o dízimo, entende? Então, era isso que Deus queria mostrar. Não é o que você faz. Você pode ajudar o outro, você pode fazer o que for, não é o que você faz que te torna santo, mas sou eu quem o santifico. E era isso o intuito de Deus. Se você quer ser santificado, só há uma forma, não há uma obra que você possa fazer te santificar, a não ser me buscar, porque eu sou quem te santifico. Esse era o intuito do sábado, né? E aqui é a mesma coisa, Deus queria mostrar para esse povo que é Deus quem o santifica, né? E eles precisavam se humilhar, porque eles estavam pedindo por favor para Deus perdoar eles. Deus não tinha que perdoar ninguém, né? É a misericórdia e a graça que fez Deus perdoar, mas Deus não precisava perdoar nada. Amém. Gente, a gente já tá terminando, viu? Peço que aguentem firme aí, viu? 1h40 de aula, mas a gente já tá finalizando, amém. Tá? No versículo 32 diz, quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas. Então aqui tá falando quando o Arão morrer, quem for ficar no lugar de Arão, né, o filho que for virar sumo sacerdote, é o mesmo ritual, é isso que está dizendo. Aí no versículo 33 diz, fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar e também fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Ou seja, vai fazer tudo o que Arão fez. Quando Arão morrer e entrar um no lugar dele, vai fazer a mesma coisa. Aí no versículo 34, graças a Deus, o último versículo, diz assim, isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés, né? Então, era obrigatório, uma vez por ano eles tinham que fazer aquilo, né? Porque o pecado não era perdoado, o pecado não era levado, né? O pecado não era esquecido. Então, o pecado continuava ali, ele só era escondido. Mas era um esconder muito frágil, né? Que qualquer coisa trazia à tona. Por quê? Era escondido por sangue de animal. Sangue de animal não tem como esconder, né? Um pecado de um sangue humano. Então era revelar, qualquer coisinha tornava frágil aquilo, revelava a natureza pecaminosa do homem e Deus se afastava, virava as costas e se afastava do homem, porque aquilo gritava contra a santidade de Deus, né? Então aquele pecado vinha à tona de novo, aquilo afligia a Deus, afrontava a Deus e Deus se afastava do homem. Era um choque, né? Havia aquele choque na hora que vinha aquele pecado de volta e Deus se afastava do homem. Então esse era o problema, né? Era tudo muito frágil, qualquer coisa revelava a natureza pecaminosa do homem. E eu vou falar sobre isso, né? Eu até falei no começo da aula, antes da gente começar o livro de Números, eu vou fazer uma aula para falar sobre santificação, porque esse livro inteiro de Levítico é sobre santificação. E existe uma santificação na aliança da lei e existe uma santificação na aliança da graça. E eu percebi que alguns alunos estão tendo um pouco de confusão, assim, entender. Então eu vou fazer uma aula só sobre isso, só para explicar, tá? Que a santificação, gente, nesse tempo, na aliança da lei, era uma santificação de fora para dentro. Era uma santificação externa, gente, era uma santificação superficial. Eles não conseguiam uma limpeza interna, eles não conseguiam uma purificação interna. Então era de fora para dentro. Hoje nós temos uma santificação de dentro para fora, nós temos uma santificação interna, a tal ponto que Deus mora dentro de nós hoje, e eles não tinham isso. Então há essa diferença, tá? Então, por isso que era mais difícil. Hoje não, hoje Jesus Cristo nos torna puros, nos torna santos até o ponto de Deus habitar dentro de nós. Nessa época, olha o sacrifício que era para Deus morar no meio desse povo.
porque era um povo que tinha uma santidade superficial, uma santidade de fora para dentro, tá? Então eu vou fazer uma aula sobre isso para explicar direitinho, tá? Porque tem gente achando que a gente tem que aplicar isso hoje para se tornar santo hoje, né? E hoje a gente é santificado, a palavra de Deus diz isso, e eu vou mostrar isso no Novo Testamento nessa aula, vou provar pela palavra. Eu gosto de mostrar na palavra, para não achar que eu tô inventando. Então, nessa aula eu vou mostrar isso, que no Novo Testamento fala, gente, que o Espírito Santo é quem nos santifica. Nós somos santificados no Espírito Santo todos os dias. E como nós vemos isso? Através do fruto do Espírito Santo. Então eu vou falar isso nessa aula, tá? Aí hoje a gente vai finalizar a aula falando sobre o Novo Testamento, tá? Eu vou fazer a leitura aqui do Novo Testamento sobre esse contexto do que a gente foi liberto, né? Como era difícil antigamente para você ter comunhão com Deus, né? Como era difícil, gente. Foi o que eu falei na aula passada. Gente, imagina o pobre, sinceramente. Tem algumas coisas ali que você tinha que dar, por exemplo, um carneiro, um cordeiro. E quem era muito pobre e não tinha nenhuma pombinha para dar? A pessoa não tinha seu pecado perdoado, gente. A pessoa não se reconciliava com Deus. Você tinha que pagar para se reconciliar com Deus. Você tinha que ter condições. E o pobre, e o miserável, e aquele que não tem nada, não ia conseguir. Então hoje nós temos de graça. Aquele que não tem bem nenhum, aquele que não tem riqueza nenhuma, consegue, gente, se reconciliar com Deus. Hoje é de graça, sabe? Mas nessa época não era. Não era de graça nessa época. Aí em Romanos, a gente vai ler agora Romanos, carta aos Romanos, tá? A gente só vai ler carta aos Romanos e a carta aos Hebreus e a gente já finaliza, tá? A aula de hoje. Aí, Romanos, capítulo 8, versículo 1 ao 4, diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Então aqui, né, diz claramente, a gente vê que aqui era escondido o pecado, né? Nessa lei aqui que a gente acabou de estudar, nesse dia da expiação, se escondia o pecado, mas ainda havia condenação. Porque se escondia o pecado, mas em pouco tempo o pecado era revelado, ou seja, ainda havia condenação. Hoje em Cristo não há mais condenação. Por quê? Porque nossos pecados foram retirados. O nosso passado já não importa mais. Nosso passado morreu. Não importa o que a gente fez. A gente já foi liberto daquilo, né? Cristo levou consigo os nossos pecados e nos redimiu. Então, hoje não há mais condenação. Gente, nessa época havia. Então, a gente foi liberto disso. A gente foi liberto disso. Esse povo, eles ainda eram condenados. Não havia uma liberação da condenação deles. Eles escondiam o pecado deles. Logo era revelado o pecado e a condenação vinha. Aí eles tinham que esconder de novo o pecado. O pecado era revelado e a condenação vinha. Eles tinham que esconder de novo o pecado. Então era algo muito frágil. E a condenação ainda estava ali. E hoje em Cristo não há mais condenação. Porque hoje não tem mais essa revelação dos pecados, gente. Os pecados sumiram, não tem mais. Não há quem te condene mais. Os pecados já foram perdoados, né? Não é que os pecados foram escondidos, não. Eles foram levados para bem longe. Então diz assim, continuando Romanos 8, né, 1 ao 4. Porquanto o que fora impossível para a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito, né? Então diz, era impossível para a lei santificar esse povo, era impossível para a lei. A lei, na verdade, né, ela só apontava o quanto a carne era fraca. Porque era uma santificação falsa, gente. Não tinha como, era uma santificação superficial. A lei só apontava o quanto o ser humano era desprezível, gente. Imagina, a mulher menstruava, tinha que oferecer sacrifícios pelo pecado. O homem tinha ejaculação, né? Saiu o sêmen, tinha que oferecer oferta pelo pecado. Então a lei só apontava, né? O quanto o homem era imundo, o quanto a natureza humana era imunda. Então a lei, ela não tinha como curar a enfermidade da carne.
Mas hoje, né, Deus arrumou um jeito e enviou seu próprio Filho em carne, né, para nos livrar pela mesma entrada que nós entramos, né, em carne, porém sem pecado, né, porque ele não veio com genes do pecado, né. Então ele veio ao mundo para nos libertar, né? E hoje já não andamos segundo a carne, porque nós morremos para este mundo, né? E hoje nós vivemos para o Espírito, porque nosso Espírito foi reaceso, né? A gente estudou no Jardim do Éden, né? Que quando houve o pecado, o Espírito que nos ligava a Deus morreu, né? Foi perdido. Então, em Cristo a gente reacende esse espírito, né? Não só reacende esse espírito que nos liga a Deus, como ganhamos um novo espírito, o Espírito Santo, né? A gente ainda ganhou um extra. Então, hoje a gente consegue isso, né? E hoje, qual é o sacrifício que a gente pode oferecer para Deus, né? A palavra de Deus diz isso. Hoje nós temos que nos oferecer em sacrifício vivo, constante, né? Matando a nossa carne, né? Para que a gente continue vivo, né, resistindo aos desejos dela e cumprindo, né, o nosso espírito, para que a gente viva em espírito e não mais em carne, né, porque Cristo morreu por isso, Cristo não morreu para a gente se esbaldar na carne, né. Aí agora, para finalizar, né, graças a Deus, amém, Hebreus, capítulo 9, versículo 7 ao 15, diz assim: mas, agora vai falar especificamente sobre o que a gente estudou hoje, sobre o dia de hoje e sobre esse processo do sumo sacerdote entrando lá no Santo dos Santos. Aí diz assim, mas no segundo, né, o sumo sacerdote ele ia sozinho lá no Santo dos Santos. Ele ia uma vez por ano, que foi o que a gente acabou de estudar. Não sem sangue, ele não podia ir de mão vazia. O sumo sacerdote tinha que ir lá na presença de Deus com sangue, de mão vazia ele não podia entrar. Então ele tinha que ir com sangue. E ele tinha que oferecer aquele sangue por si mesmo, pelos próprios pecados e pelos pecados do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continuava ainda erguido. É isto uma parábola para a época presente, né? E segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. O que está querendo dizer aqui? Hoje em Cristo, né, nós temos uma renovação da mente. Então, a gente renasce hoje em Cristo, a nossa mente é renovada e nós conseguimos entender, a gente ganha uma consciência. A gente ganha uma consciência do pecado. A gente ganha uma consciência do que é certo e do que é errado. A gente ganha uma consciência de renovação de mente. E o que eles estão querendo, o que está querendo se dizer aqui é o quê? Com a lei, com esses sacrifícios todos que a gente está estudando, a pessoa não renovava a mente dela, gente. Não tinha uma mudança da mente, a pessoa não conseguia uma consciência do pecado dela. Ela fazia, mas eram rituais, mas não vinha para ela a consciência de que aquilo era errado, não vinha a consciência para ela de que aquilo era pecado. Então era uma santificação realmente superficial. Era uma santificação de fora para dentro, mas ela dentro, ela não tinha essa consciência, ela não tinha uma renovação de mente. Tanto que a gente vai ver mais pra frente que esse povo foi liberto do Egito, mas a gente vai ver que eles ainda tinham uma mente de escravos, porque não houve uma renovação de mente. Se você é liberto e você não renova sua mente, você continua escravo. Por isso que se você é liberto hoje, você tem que renovar sua mente em Cristo. Se você não renova sua mente em Cristo, você continua escravo. É o que aconteceu com esse povo, que a gente vai ver. Eles estavam lá no deserto e eles continuavam escravos, porque eles não renovavam a mente deles. E é o que está dizendo aqui, né? Em Cristo a gente tem essa renovação. E continua. Os quais não passam de ordenanças da carne, né? Então eles faziam vários rituais, várias ordens ali, mas eles não estavam entendendo nada, não estava vindo uma consciência de pecado sobre eles, não estava vindo uma renovação de mente sobre eles só estavam fazendo, mas era uma santificação de fora para dentro. E isso tudo se baseava em comidas, né? Eu tô lendo Hebreus ainda. Tudo isso se baseava em comidas, se baseava em bebidas, né? Coisas que eles não podiam comer, bebidas que eles não podiam beber, e diversas lavagens, purificações que eles tinham que fazer, né, que eram impostas, né, até ao tempo oportuno da reforma. Que reforma? Da aliança da graça. Então eles não conseguiam renovar a mente dele, porque era tudo superficial. Então aqui continua. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos.
quer dizer, não desta criação. Porque o que está querendo dizer aqui? Arão, ele entrava para fazer expiação pelo povo no Santo dos Santos. O que era o Santo dos Santos? Era um tabernáculo criado por mão humana que tipificava o céu. E aqui ele está dizendo o quê? Não, Cristo não entrou em um lugar construído por homem, que tipificava o céu. Cristo entrou no próprio céu, né? Cristo entrou no próprio céu e foi à direita ali de Deus, e ele foi lá espiar por nós, né? Então aqui continua, ele entrou no mais perfeito tabernáculo. Não tabernáculo feito por mãos igual Arão entrava, né? Quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes, né, e de bezerros, mas Cristo entrou com o seu próprio sangue. A expiação que ele fez foi pelo próprio sangue dele. Ele não chegou lá de mãos vazias, ele chegou com o próprio sangue dele. Arão chegava lá na presença de Deus para fazer expiação com sangue de bode, sangue de novilho, mas Cristo entrou lá com o sangue dele. Aí então continua, mas pelo seu próprio sangue, Jesus Cristo entrou no Santo dos Santos, né? Então ele rasgou o véu e pelo próprio sangue dele ele entrou no Santo dos Santos, né? Aquilo era uma tipificação, ele estava rasgando aqui na terra, mas a verdade é que ele entrou no céu, né? No céu verdadeiro, não aquele tabernáculo, mas rasgou tipificando isso. Aí então diz, uma vez por todas, tendo obtido uma redenção eterna. Então não tem mais esse problema de cobriu, descobriu. Não, em Cristo a gente teve uma redenção eterna, não há mais condenação. Então diz, portanto, se o sangue de bode, o sangue de touro e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, eles santificavam esse povo de fora para dentro, quanto mais, né, purificava esse povo quanto à purificação da carne, né, ou seja, santificava esse povo de fora para dentro, quanto mais o sangue de Cristo vai santificar esse povo, pelo Espírito eterno que ele tem, pois ele a si mesmo se ofereceu sem nenhum defeito a Deus, para purificar a nossa consciência, para renovar a nossa mente das obras mortas que antes a gente seguia, para servirmos somente ao Deus vivo. Por isso mesmo é que ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados, né? Então, a aliança antes que era para a morte, porque a aliança antes só apontava para a morte, só apontava para a natureza pecaminosa do homem. Só anunciava realmente o quanto era miserável a natureza humana. E hoje não, ele aponta para a vida, né? Nós renascemos nele e ganhamos uma natureza de vida, né? Então, no versículo 24 e 25 de Hebreus, do mesmo capítulo, continua. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro santuário, que era o que esse santuário significava, esse tabernáculo, né? Ele tipificava o céu, mas ele entrou no próprio céu. Aí diz, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele está lá no céu, no próprio céu ele entrou diante de Deus para comparecer por nós, interceder por nós. E nem ainda para se oferecer assim muitas vezes. Ele não precisa entrar todo ano, como Arão entrava. Como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio, né? Aí Hebreus 10 continua, tá, gente? Eu vou ler só os 8 versículos, a gente finaliza hoje, eu prometo. Diz assim, capítulo 10, versículo 1 ao 18. Ora, visto que a lei tem sombras dos bem-vindouros, que lei? Essa lei que a gente está estudando, gente, lei de Levítico, né? A lei de Moisés. De Êxodo a Levítico, a gente ainda está estudando. Essa lei era só uma sombra, gente, do que ia vir. Era uma sombra do que Cristo ia fazer, do potencial de Cristo. Era só uma sombra. Não era nada perto de Cristo. Aí aqui diz, não era a imagem real das coisas, essa lei. Ela era só uma sombra. Você não via o que era realmente, somente a sombra. Aí diz, nunca, jamais, essa lei pôde tornar perfeitos os ofertantes. Né? Porque eles não eram santificados de dentro para fora, eles eram santificados de fora para dentro, com os mesmos sacrifícios que ano após ano eles ficavam fazendo, oferecendo perpetuamente, eles não se tornavam perfeitos.
Doutra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Então aqui está dizendo, né? Se eles tivessem tido a consciência de pecado, se fosse dado a eles uma consciência de pecado, do que é certo e do que é errado, e houvesse uma santificação interna, né? Será que precisaria ficar ainda repetindo, né? Esse ritual, todo ano precisava ficar matando animal, né? Aqui está querendo dizer não. Então, em Cristo nós temos essa consciência. Por isso que não precisa mais de sacrifício nenhum. O sacrifício dele já bastou e nos trouxe uma consciência plena, né? Então, continua. Entretanto, nesses sacrifícios, faça recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touro e de bode remova o pecado. Então, diz assim, em Cristo a gente teve a remoção do pecado, mas é impossível que sangue de bode, sangue de touro, sangue de novilha remova o pecado de homem. Então, a cada ano que ia ali fazer essa expiação, a verdade é que só se revelava o pecado, só se revelava quanto a natureza humana era pecadora. Não se removia o pecado, mas se revelava o quanto a natureza era pecaminosa. Então diz, por isso ao entrar no mundo, diz, né? Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e oferta pelo pecado. Não é isso que agrada a Deus, holocausto e oferta pelo pecado, né? Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, então sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocausto, e nem purificações pelo pecado. Nem com isto o Senhor teve prazer. Coisas que se ofereceram segundo a lei. Tudo isso foi oferecido segundo a lei, mas Deus não teve prazer, né? Segundo essa lei que a gente está estudando. Aí então diz, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, né, para estabelecer o segundo. Remove a primeira aliança para estabelecer a segunda aliança. Nessa vontade é que temos sido santificados, né? Mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Hoje nós somos santificados mediante a oferta do corpo de Cristo. Hoje nós somos santificados em Cristo. É isso que está dizendo. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. A gente lembra que nessa lei aqui que a gente está estudando, na lei, a aliança da lei, eles tinham ofertas diárias, né? Tinha uma oferta de manhã e uma oferta à tarde. Então, gente, era todo dia eles tinham que oferecer oferta ali para ter comunhão com Deus. E aí está dizendo aqui, então diz, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais removem pecados. Ele ficava ali todo dia oferecendo pecados, oferecendo ofertas pelo pecado, oferta diária, e aquilo não removia o pecado ainda estava lá, a condenação ainda havia. Então aqui continua, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, com esse sacrifício ele se sentou à direita de Deus. E aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos, né, debaixo dos seus pés. Porque com uma única oferta ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, onde que a gente encontra a santificação perfeita hoje? É em Cristo, não é em cumprindo lei nenhuma não, é em Cristo, né? E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Então, qual que é a prova que hoje nós somos santificados? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a testemunha de que hoje nós somos santificados. Nós somos santificados a tal ponto que o Espírito Santo de Deus mora dentro de nós. Essa é a maior prova do mundo que a gente é santo, que a gente é santificado. O Espírito Santo, Deus, habita dentro de nós. É isso que está dizendo aqui. Então aqui continua. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei, né? Então hoje o Espírito Santo é quem nos guia, né? Ele nos mostra o que é certo e o que é errado. Qual era o cumprimento, qual que era o objetivo da lei? Era mostrar o que é certo e o que é errado. Era santificar aquele povo, era evitar que aquele povo pecasse. Hoje quem faz isso é o Espírito Santo, ele nos guia. E aqui diz,
Também, de nenhum modo, eu me lembrarei dos seus pecados. Então, a gente vê a mudança, né? Ó, de nenhum modo eu me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Como era frágil antes, né? Antes vinha o sangue da expiação e cobria o pecado, escondia, mas logo saía aquela cobertura e o pecado vinha à tona, e vinha de novo, e vinha, né? E ficava naquela. E aqui diz, não, agora você não entende. Seu pecado não só foi perdoado, seu pecado só não foi só levado, mas Deus não vai mais se lembrar, Deus não vai te acusar daquele pecado que ele já te perdoou. É isso que está dizendo, gente. Antigamente ainda havia condenação, então por isso que todo ano precisava ficar indo lá e cobrindo o pecado, porque a condenação ainda havia, Deus ainda condenava. Hoje não há mais condenação, porque Deus não se lembra mais daquilo que ele já perdoou. Então aqui diz, eu não vou mais me lembrar dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão, onde há perdão de pecado, já não há mais oferta pelo pecado. Então, ele está querendo dizer, onde Deus já perdoou, não há mais dívida a se pagar. Então, Deus já perdoou. Não precisa ficar oferecendo mais todo ano sacrifício. Já foi perdoado, né? Então, gente, é isso para finalizar a aula de hoje. Amém, amém, tá bom? Eu vou desligar então o Face, o Instagram, vou pedir pro pessoal do Meet aguardar, vou perguntar se alguém tem alguma dúvida, tá bom? Amém, Deus abençoe a todos, quem tiver qualquer dúvida no Instagram, no Facebook, é só deixar no vídeo, tá bom? Na próxima aula